Bom dia, estamos começando mais um Empreendendo com Elas. Hoje teremos um bate-papo essencial sobre os desafios que as mulheres enfrentam, tanto no cenário político quanto na vida pessoal e profissional. Estamos recebendo duas convidadas incríveis, Cristina Grêmio, pré-candidata ao Senado pelo Paraná, e Paola Reis, psicóloga. Bom dia, Cristina. Bom dia, é um prazer estar com vocês aqui nesta manhã. Bom dia, Paola, também, nossa outra entrevistadora aqui, e nossa audiência. Bom dia. Bom dia, Paola. Bom dia, é um prazer estar aqui e acho muito importante esse tema, né? Cristina vem aí com um desafio e ela vem rompendo muitas barreiras e eu acho que esse diálogo entre a psicologia e a política vai enriquecer essas mulheres e toda a população que precisa ouvir um pouco mais sobre tudo isso. Muito obrigada. Obrigada a vocês, meninas. Bom dia, Amanda. Bom dia, Jo. Bom dia, Cristina, Paola e a todas as nossas ouvintes. E nós temos mais uma outra mulher aqui também que está nos filmando aqui. Bom dia para ela também. A Ângela. A Ângela, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Ângela. Mais uma apoiadora que vem agregar ao nosso projeto que aqui. Coisa boa, que coisa boa. Isso é bom. É a questão das mulheres apoiando mulheres, né, Cristina? Sim, isso é muito importante. Ficou muito claro também na minha campanha municipal em 2024, a Prefeitura de Curitiba, o quanto as mulheres carecem de representatividade na política e como elas abraçam com empenho mesmo uma campanha quando elas se identificam com a candidata. Sim. Cristina, eu queria que você falasse um pouquinho para as nossas ouvintes, para as mulheres que estão aí nos acompanhando, que são muitas, eu queria que você abordasse um pouquinho a sua trajetória de vida para que as mulheres que estão conosco e as que virão conosco possa conhecer essa mulher incrível que é você. A gente tem bastante tempo? Temos. O diretor libera. Mulher gosta de falar, eu sou uma mulher comunicadora, falo mais do que a média, inclusive. Está liberada. Vou me apresentar para quem eventualmente não me conheça, até porque eu sei que vocês têm uma audiência bem diversificada, não é só Curitiba, não é só Paraná, então bom dia a todas as mulheres do Brasil que nos acompanham nesse momento. Meu nome é Cristina Grêmio, Cristina Reis Grêmio, eu tenho Reis no sobrenome. Olha também, quem sabe a gente não acha um antepassado em comum. Oxi! O meu Reis vem de Portugal, o teu provavelmente também, né? É um sobrenome português. Enfim, eu sou curitibana, 5ª geração já aqui na cidade, o que é uma raridade, né? Eu expus isso na campanha municipal para mostrar a minha ligação, as minhas raízes com a cidade, com a história da cidade e o meu amor por Curitiba. Porque é bem raro. Existem pesquisas que mostram que dos 2 milhões de habitantes atuais de Curitiba, metade não nasceu aqui. E da metade que nasceu, metade, então 500 mil, não são filhos de curitibanos. E correto. Eu sou bisneta de curitibanos, meu trisavô foi o primeiro médico cirurgião da cidade, então tem uma história bem enraizada aqui. Mas eu sou jornalista, 35 anos de profissão, muita gente me conhece ainda da época que eu era repórter de televisão, foram 26 anos, os 26 anos iniciais ali na reportagem de TV, o que significa que eu conheço muito bem a cidade também, né? Porque o repórter de TV é aquele que vai... Sim. O de rádio também, é TV e rádio, mas o de rádio muitas vezes ele apura as informações do próprio estúdio. O de televisão ele precisa filmar, então ele e o repórter cinematográfico vão ao local mesmo. Eu conheço muito bem a cidade inteira por conta disso também, não só das raízes curitibanas. E nos últimos 8 anos, depois desses 26 no jornalismo de opinião, eu venho do jornalismo de TV, eu venho trabalhando no jornalismo de opinião. Então, especialmente o espectador de fora do Paraná me conheceu mais nessa trajetória. Como colunista da Gazeta do Povo, que eu sou, né, comentarista de programas de análise política, eu fiz parte do time que transformou a rádio Jovem Pan, na época com 80 anos já de história, em TV. Né, em 2021, a rádio passou a transmitir também para a TV a cabo e internet, no digital. E aí o pessoal me conheceu lá no Pingos nos Is, no 3 em 1, no Jornal da Manhã, no Jovem Pan News. Foi um ano e pouco ali de batalha por derrubar narrativas e trazer a verdade mesmo, com opinião, mas opinião embasada em fatos. E depois a gente sofreu a censura, né? Eu e os outros comunicadores de direita, eu sou de direita, lá dentro da Jovem Pan. No dia seguinte, fomos censurados no período final da eleição de 2022, no dia seguinte das eleições
fomos todos dispensados, né? Nossos contratos foram rescindidos. E aí eu tive uma carreira curta ali, mas de muita alegria, na Revista Oeste também, que é uma startup de jornalismo digital e que acolheu praticamente todos de nós que saímos da Jovem Pan. Certo. Augusto Nunes, Fiuza. E aí também eu fiz uma experiência em rádio a partir dali, que foi a Rádio Auriverde Brasil, onde eu estou também como colunista agora. Me afastei pelo período eleitoral, porque a lei obriga, né, comunicadores que estão no ar a saírem do ar em seus programas. Então, nem nos meus programas... Eu tinha uma programação também no meu YouTube e nas minhas redes sociais, nem nos meus programas próprios eu segui. Me dediquei o ano passado praticamente inteiro à campanha eleitoral. Fizemos um resultado expressivo em Curitiba, muito voto feminino. Então, estou aqui para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham acerca de jornalismo ou política ou da minha vida pessoal. Não, perfeito. É uma trajetória maravilhosa, né? E que bom que você está aqui conosco hoje para realmente trazer isso para as outras mulheres e para o nosso público também, não só para as mulheres, mas para alguns homens também. Quem é a Cristina, que está aí também à frente aí dessas questões agora como pré-candidata ao Senado, que é algo também que eu acho que vai agregar muito para a nossa Curitiba, né, Cristina? Sim. E como o programa tem a ver com empreendedorismo, exatamente, eu faço questão isso de dizer que eu também sou pessoa jurídica, também sou microempresa. Quando eu decidi encerrar minha carreira no jornalismo factual, que é o que a gente chama, aquele jornalismo tradicional, lá em 2016, quando eu percebi que o jornalismo estava tomando uns rumos que não me agradavam, eu comecei a estudar as novas mídias. As redes sociais ainda não tinham a possibilidade de lives, mas já tinham alguma possibilidade ali de a gente transformar as redes sociais em microblogs. E na época estava no auge da Lava Jato, então como eu vinha, e a Lava Jato acontecendo na nossa cidade, né, como eu vinha do jornalismo de cobertura diária, eu decidi que eu me dedicaria à Lava Jato. Então eu passei a assistir todos aqueles depoimentos, aquelas delações, a ler os processos que eram abertos e trazer aquela informação dentro das minhas redes sociais. E quando abriram as lives, tanto o Periscope do Twitter quanto a live do Facebook, que foi a primeira, eu comecei a fazer lives semanais com um resumão. E aquilo me deu projeção. Foi a partir daí que a Gazeta do Povo me chamou para ser colunista e comentarista política lá. Né? E depois tudo mais que aconteceu, que eu já expliquei aqui na minha trajetória jornalística. Então é importante que eu tenha o conhecimento da dificuldade de empreender, sim, né? Do quão penoso é pagar todos esses impostos. Por isso que me doeu tanto na campanha, entre tantas calúnias que inventaram contra mim, dizerem que eu tinha empresa fantasma e era sonegadora de impostos. Isso vai virar processo judicial. Sim, tem que virar. Né? Porque quem calunia precisa responder por seus atos. Sim, com certeza. Mas eu sei o quanto as mulheres empreendedoras sofrem aí no início da sua caminhada. Muito, Cris. Elas são solos, né? As empreendedoras são solos. E sabe que, ouvindo a Cris, eu acho que é tão importante a gente poder estar falando, porque quando uma mulher ela se disponibiliza a falar sobre algo, a trazer uma voz, a se levantar e questionar, ela é sempre colocada como se fosse um sacrifício que ela está fazendo, como se ela tivesse que, sabe, ela tem que passar por tantas coisas. Eu vejo isso em consultório, né? Eu trabalho com isso. Então, quando uma mulher vem questionar, a gente vê isso em empresas. Quando as mulheres vêm questionar, elas têm que passar por tantas barreiras antes de ser ouvidas, e quando são ouvidas, são provocadas, a Cris falou aí agora da calúnia, quer dizer, você perde tanto tempo e tendo que explicar isso, e acho que isso é uma atitude corajosa que a Cristina tem, né? Que eu percebi quando ela fala comigo. Eu sou transparente, pode vir aqui na minha rede, eu vou te responder, você não vai ter dúvida. Porque eu acho que a política, ela comunica muito com a psicologia. Sim, né? Quer dizer, é o diálogo, não é um extremismo onde diz assim, eu não posso nem conversar com você que você pensa diferente. Pelo contrário, eu vou te ouvir, vou me colocar para ser ouvida e nós vamos chegar num ponto para o bem comum. É o que eu vejo em psicologia. Então, quando a Cris traz isso para ela, né, na política ela me traz aqui, eu quero conversar com você, eu quero te ouvir, eu vou te responder, eu acho que isso é um grande diferencial. Só que como a mulher sofre barreiras, né? Ela tem que passar por tanta coisa. Tem alguns pontos interessantes que a Paola traz aí, acho que vale discussão. Uma delas sim, a mulher tem que dançar miudinho em qualquer das jornadas que ela abrace, né? Mas, por outro lado, eu acho que é da natureza feminina, e isso é sempre muito falado, a gente fazer várias coisas ao mesmo tempo e aprendendo a lidar com os desafios. E acaba que eu encarei a minha
a minha transição para a política também dessa forma, né? Quando a gente faz com alegria, com amor, com responsabilidade, mas com transparência, as pessoas vão percebendo isso. Ela citou a questão das redes sociais, venha para as minhas redes sociais, aliás, já fica o convite aí. Sim, Quem não me segue, me siga, eu sou @Cristina Gremel em todas as redes. Gremel é um sobrenome alemão, difícil de escrever, escreve Graemel. Isso. Né? Então, eu sempre digo, procura lá em qualquer rede social, Cristina Gra, G-R-A, já aparece, meu perfil verificado, é o primeiro que aparece, então me siga lá. Mas por que ela fala isso? Eu passei, na experiência política especificamente, mas no jornalismo muito também, por muitos momentos de campanha de cancelamento, de difamação. É um mundo que a gente vive, não é só o feminino, né? Os homens também sofrem isso hoje em dia. Basta você ser do espectro político diferente, seja de um lado ou do outro, tá sempre atraindo lovers e haters aí na linguagem da internet, né? Mas eu não tinha, como eu estava num partido pequeno, o Partido da Mulher Brasileira, e depois a gente pode falar um pouco sobre isso se você quiser. Claro. Como eu estava nesse partido pequeno, por lei, os partidos que não têm representação em Brasília, que não têm deputados federais e senadores, e não é só 1 ou 2, tem que ter um número específico, 8, né, parlamentares representados em Brasília, esses partidos não têm nem fundo eleitoral, nenhum dinheiro para dar um start na sua campanha, para fazer santinho, para fazer adesivo, para pagar gasolina de carro, para rodar a cidade, mas também não tem tempo de rádio e TV. Então, o que sobra na atualidade para você se comunicar com o seu possível eleitor? As redes sociais. As redes sociais. E não sei se a nossa audiência aqui está atenta ao que aconteceu no Brasil em 2024, mas por força de todo o estado de exceção que a gente vive hoje, que é quase uma tirania da toga, eu sempre falo isso nos meus programas e nos meus comentários, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou a suspensão do Twitter no Brasil exatamente no período eleitoral. Durou exatamente o período do primeiro turno das eleições. E o Twitter é a minha rede mais forte, porque é a rede que os jornalistas usam e que os políticos usam para informação mesmo. Não é uma rede de colocar informações de viagem, nem de culinária, nem de vestuário, nada disso. Sim. Não tem influenciador de maquiagem no Twitter. Lá é informação. É informações. E eu fiquei sem o meu Twitter da noite para o dia e eu não tinha outros espaços para me divulgar. O que eu fiz? Instagram. Vamos focar no Instagram, em paralelo ali com o Facebook e tal. Algumas listas de transmissão por WhatsApp, era o que eu tinha para me divulgar. E o Instagram tirou o meu selo de verificado no dia 1 da campanha. Dia 16 de agosto, quando começou a campanha. Nem a Meta conseguia explicar por que tinha acontecido, porque o meu selo não era concedido, ele era pago. Eu sou daquelas figuras públicas que durante anos pediam reconhecimento de que eu era eu, mandei toda a documentação e nunca recebi o selo de verificado do Instagram, porque a gente sabe também como é que as plataformas atuaram em relação aos influenciadores de direita, aos comunicadores de direita. E aí eu paguei, quando eles abriram a possibilidade de comprar o selo, eu paguei. Estava em dia, estava pago, e eu não podia nem suspender o pagamento, que era automático no meu cartão de crédito, senão eles iam ter desculpa para terem tirado o meu selo. Eu fiquei ali as 3, 4, 5 semanas do primeiro turno insistindo com a Meta, e eles devolveram o meu selo no dia que começou o segundo turno. Por incrível que pareça, foi o dia que, sem explicação também. Então, assim, foi muito penoso eu me comunicar com a audiência, mas funcionou. Porque eu dizia nas entrevistas em que eu ia, e também eram poucos canais que me chamavam para entrevista, a Rádio Paraná Oficial foi uma das poucas que abriu espaço para mim, eu sou muito grata, mas eu dizia, me procurem nas minhas redes sociais e vejam o que eu estou falando lá, porque para cada mentira vai ter uma resposta, mas é o único espaço que eu tenho. Tanto funcionou que eu tive 390 mil votos, uma pessoa que nunca tinha concorrido. Não, foi algo assim incrível, e incrível. É o que eu acredito, sabe? Independente da mulher, mas a mulher que dá voz. Que dá voz. Então, quando você encontra alguém que se disponibiliza a oferecer isso e representar, porque acho que a Cristina ainda traz realmente na política, ela representa pessoas, porque eu acho que isso também é uma distorção hoje na política. A política, a gente vê muito político que ele fere, ele muda, né? Ela se personaliza, ela não é mais o princípio daquele partido, é ela. Daí a gente vê essas distorções, mas a gente vê a Cristina ainda trazendo um valor, uma representação, uma voz, o que ela quer falar. E a gente só percebe, eu vejo isso em consultório, quando realmente você vê alguém que se disponibiliza a fazer diferente, a falar, a gente pode acreditar na mudança. E eu acho que é o que vem acontecendo. Sim. Mas eu queria falar um pouco dessa coragem mesmo, que eu
pensando nesse programa, eu vejo quando as mulheres dentro do meu consultório começam a questionar algumas coisas, começam o seu relacionamento, o seu casamento, o seu trabalho, como elas precisam desenvolver essa sabedoria. Sim. Como colocar, porque a sensação é que tudo que elas trazem, não sei se você também tem isso na política com essa clareza, Cris, acredito que sim, mas tudo que elas fazem, elas têm uma certa distorção, Josi. Sim. Né? Sempre pegam, recorta aquilo e coloca um monte de coisa. E aí a pessoa perde muita energia tendo que explicar, e a gente precisa explicar, porque a gente tem esse cuidado com o outro. E o que mais é chocante, como tem muitas mulheres que não apoiam as mulheres. Como que as pessoas deixam que na tua frente falem tantas coisas de uma mulher e que você não possa dizer, mas só um pouquinho, vamos separar então? Qual é a ideia dela? Exatamente, Paola. Exatamente. Eu acho que é isso que é importante a gente também falar, sabe? E eu aqui no programa, junto com a Amanda, a gente sempre tem trazido muito isso. Graças a Deus aqui a gente tem trazido mulheres incríveis. Já se passaram mais de 200 mulheres pelo programa. Estamos aí com vários projetos com outras mulheres. E assim, eu sempre trago isso. Por que não apoiá-la? Por que não ver a dor dela? Porque diferente de um homem, ele não tem dores que eles não têm como sentir. É só a mulher. Dores do parto, por dores exemplo, do parto. só nós. E eu outras a apresentação dores. de dizer que eu sou casada, sou mãe de 2 filhos, com muita alegria. Sou sogra já. Sou sogra. Tô caminhando para. Tem uma nora e uma futura nora. Olha só que bacana isso aí. Os dois já encontraram suas parceiras. Mas tem muita questão aí que é exclusiva do universo feminino mesmo, né? Sim, sim. Eu acho que a mulher tem uma autocobrança também. Não posso dizer que os homens não fazem isso consigo mesmos, porque a gente não está no papel do homem para saber. Eu sempre digo, carreguei já 2 corações masculinos no meu ventre. Então, já tive a experiência de ter, e quem tem filho homem aqui, eu acho que vai se identificar com a minha fala. A gente vê um menino crescendo desde pequenininho, já trazendo questões masculinas intrínsecas. A gente entende um pouco melhor os homens como eles são e porque eles pensam como pensam. Mas a gente tem uma autocobrança. Talvez muito. Por conta da cobrança externa também que a gente recebe a vida inteira, né? De eu preciso mostrar que eu sou capaz e, ao mesmo tempo, ser amorosa, ser acolhedora, que é o que a gente na verdade. Então, a gente vive esses dilemas. E aí eu acho que vem muito da gente. A Paola falou um negócio de é incrível mulher não apoiar a mulher, sendo que mulher, independentemente do que pensa, do que segue, do interesse que tem, das dores que vive, ela tem isso nela, de se autocobrar. Isso é da mulher mesmo. É da mulher mesmo. E de ter que se superar o tempo todo e de muitas vezes se sentir não reconhecida pelos esforços que faz. Então, nesse sentido, é incrível mesmo, às vezes, mulheres atacando mulheres sem conhecer. Porque eu acho que se você conhece... Cris. Se você conhece e você tem crítica a isso na história daquela pessoa, tudo bem, não é porque é mulher que você tem que apoiar. No jornalismo mesmo, eu sempre fui muito crítica a mulheres na política, especialmente as de esquerda, que tem aquele discurso escorregadio, às vezes está lá, às vezes está cá e tal, mas é mais para trazer apoiadores do que para vender a sua ideia, do que para angariar mais gente para seguir com você naquele caminho que você quer que seja o caminho da política. E eu concordo plenamente com você. Mas eu vi sentir na pele na campanha municipal, um monte de homem organiza um gabinete de ódio contra você, para usar as palavras que eles adoram usar, milícias digitais te atacando, porque teve isso também no meu Instagram, lá sem selo, eu ainda sofria ataques de milícias digitais, uma difamação atrás da outra, um poderio econômico muito forte, dezenas de agências de publicidade trabalhando contra você, e você recebendo as informações de dentro das outras campanhas de gente honesta que não concordava com aquilo que estava sendo feito, e você vê mulheres te difamando sem te conhecer. Exatamente isso. Acreditando naquela calúnia. Eu nem julgo, né? Porque as calúnias eram colocadas de forma tão intensa que às vezes pareciam verdade. Sim, você chegava a acreditar. Mas você sabe que é interessante ouvir a Cris falar, porque, Cris, eu que sou psicóloga, então eu atendo muitas famílias, e é muito comum. Quando essas mulheres, às vezes, começam a falar, e eu vejo também a angústia dos homens, claro, aqui nós não estamos generalizando. A gente nunca, tá jamais. Do sistema, né, do movimento. Mas, às vezes, assim, é também uma desqualificação comigo. Essa psicóloga
Então, se você falar de algo assim, de valores, mas é porque ela é isso. Se você fala exatamente aqui, não, então é porque ela é... Então, é como se você tem que ficar... Eu falo, são camadas, então você tem que provar a tua inteligência, você tem que provar a tua capacidade, em situações que eu acho que você enfrentou ali, né, Cris? Você não tem experiência, e eu fico pensando, gente, mas... As acusações que vinham, né? Quantos homens não têm experiência? Então, assim, são tantas coisas que você fala assim, como que a gente... Sabe, eu acho que ter essa serenidade e a coragem, que eu acho que é o que a Cris busca, porque a gente tem que ser combativa. Muita coragem, mas também a gente não tem que estar de louca de plantão, né? Sim. E eu acho que são esses desafios também que afastam muito a mulher da política. Que afastam muitas mulheres da política. Eu queria falar sobre isso. A Amanda disse que nós temos uma pergunta aqui. Sim. Gente, por favor, participem, perguntem. Queremos lembrar aos nossos ouvintes que nós estamos ao vivo pela TV Paraná Oficial. É só você pesquisar lá, radioparanaoficial.com.br, e também estamos ao vivo no nosso Instagram, @programa Empreendendo com Elas. Temos algumas mensagens aqui dos nossos ouvintes, eu vou ler e deixar um espacinho para vocês responderem, tá? A primeira mensagem é do Instagram SerraTOO7. Paola, a melhor psicóloga que existe, todo o sucesso do mundo para você. Vamos ver. Pode responder, Paola. Muito obrigada. Eu agradeço e, assim, saiba que eu sempre estou ligada a pessoas que também conversam comigo com os mesmos valores. A gente, sabe, tem um pensamento que caminha em prol das pessoas, da comunidade, em prol do bem comum. Eu tenho um lema que eu falo que os princípios estão acima das personalidades. Sim. Então, a gente fala aqui para as pessoas e a gente representa, né? E a Cris, agora falando na política, ela está representando uma ideia. E uma ideia é uma posição, é no que ela acredita, ela tem valores que eu acho que a gente precisa resgatar, a gente precisa falar de valores, né? E não é só um valor assim a família. Eu acho que a gente tem que explicar isso, né? Porque as pessoas também distorcem. Então eu agradeço esse comentário e são as pessoas que confiam em mim, que também me escutam e que fazem de mim uma psicóloga cada dia melhor. Obrigada pelo carinho aí. Agora temos uma mensagem para a Cristina, é uma mensagem de Vena Benner, que diz o seguinte: encontrei na Cris tudo o que eu penso. Ela é a nossa voz e os nossos pensamentos. É uma gratidão, né, poder estar nesse papel de representar a voz de tanta gente. Isso vem do jornalismo, a Josi sabe muito bem, porque a Josi vive isso também, né? A Paola, de certa forma, como psicóloga, deve viver isso em consultório, quando você pode externar o que está na mente e no coração de uma imensa maioria de pessoas e que não tem espaço para externar o que pensam, ou às vezes não tem coragem por algum motivo, né, pelo drama que estão vivendo, pelo drama pessoal que estão vivendo no momento, enfim. E na política, a gente viveu aí nos últimos anos momentos tão conturbados que as pessoas ficaram muito carentes de representatividade. Eu senti demais isso na campanha de 2024. Eu tive apoio do Brasil inteiro. Como eu falei, não tinha fundo eleitoral, então eu precisei fazer campanha por Pix para pagar exigências da lei eleitoral. Você é obrigado a ter advogado eleitoral, é obrigado a ter contador eleitoral, e são serviços caros, porque a advogada eleitoral ficava 20 horas por dia trabalhando, até porque eu sofria 10 processos por dia, vindo da campanha adversária, que tinha uma banca de 8 grandes advogados eleitorais. Perderam quase todos os processos, mas reclamavam do tamanho da letra do nome do vice nos meus santinhos. E conseguiram, inclusive, em alguns processos que eles venceram, aprender material meu, porque minha campanha foi toda feita por voluntários e cometeu erros, obviamente. A gente não tinha comitê, a gente não tinha marqueteiros, não tinha uma grande equipe organizando tudo aquilo. Então, conforme ia entrando o dinheirinho de Pix, a gente mandava fazer adesivos, santinhos, para distribuir para as pessoas voluntariamente, através de aposentados que vinham com barraquinha de praia, ficar lá no calçadão da Rua 15, entregar o material. Enfim, era uma campanha muito no peito e na raça. E ainda assim tivemos material apreendido por conta de processos eleitorais. Mas então estou falando da lei eleitoral. Exigia que a gente tivesse, eu fazia campanha de Pix para conseguir bancar pelo menos advogado e contador eleitoral, mas citei gasolina do carro também. Eu percorri nos 9 meses que durou minha campanha, porque teve todo um período de pré-campanha, que eu fui conhecer os bairros, de porta em porta nos comércios, saber quais eram as necessidades de cada
né, da população de cada bairro e tudo mais, convidar voluntários. Eu fiz um plano de governo com a ajuda de 200 voluntários, então convidava voluntários para participar desse processo, trazer os seus sonhos para Curitiba, colocar ali no papel as possíveis soluções. Então isso aí demandou muita gasolina. Nós tínhamos um carro alugado, também pago com o dinheirinho do Pix que o pessoal doava. Nós percorremos 20 mil quilômetros dentro de Curitiba em 9 meses. É meia volta ao mundo. Olha, eu desafio outros curitibanos que tenham percorrido mesmo. Mas eu citei a campanha do Pix para dizer, o Brasil inteiro doou. E era lindo de ver, porque como eu não tinha programa no rádio e na TV, eu estava toda noite, das 11 às 11h30 da noite, que era o horário que eu sabia que eu conseguia estar no ar, e às vezes eu me atrasava, porque a agenda era muito extensa. Toda noite eu estava trabalhando propostas, expondo meu plano de governo no meu YouTube, no YouTube do candidato a vice da minha chapa. E nas minhas redes sociais com transmissão simultânea. E ali também pedia Pix, e ali eu via o quanto o Brasil estava carente de representatividade. Sim. Doando R$1, R$5, R$2. Ó, sou do interior da Amazônia, do interior do Acre, mas quero te ajudar na tua campanha porque você me representa. Mas você veja que rico isso, né? Porque eu falo que como realmente a psicologia se comunica com a política. Porque como é o diálogo que constrói, a gente ser transparente que constrói e assim, as mulheres, a gente fala, né, empreender para as mulheres. Esse movimento que as mulheres fazem, e a gente falar de dinheiro é importante, porque parece que a mulher tudo tem que ser voluntário, né? Parece que é mais fácil. E aí eu chamo, assim, realmente as pessoas a pararem e refletirem. Falando de política, né, mas eu vejo isso em consultório, as mulheres muitas vezes têm medo de sair de uma relação por uma questão financeira, porque elas têm ainda uma questão de punição, de castigo. E aí, gente, eu trago assim para as pessoas refletirem. Como é olhar uma pessoa... E aqui não estou falando de machismo feminino, estou falando de uma pessoa. Uma pessoa. Que, no caso, a Cris é uma mulher, mas ela lidou com o sistema, ela questionou, ela falou, ela enfrentou. Ela enfrentou. Ela trouxe à tona questões importantes. E, gente, com o apoio da população. O dinheiro dela é como uma mulher que, quando se separa, ela tem o apoio das pessoas, né, que estão ali por cá, tem muito medo. Contra 17 milhões, né, Cris? De dinheiro. Oficialmente 16.900.000, né, declarados pela campanha adversária. A gente sabe que teve muito dinheiro por fora, porque a gente viu o tamanho do gasto, né, da campanha adversária. Em quantas coisas a mulher passa isso, né? Ela vai sem o dinheiro, porque o dinheiro as pessoas precisam, não é mágica, né? Sim. Você não vai daqui a Maringá, você não vem aqui onde a Cris veio e a Cris trabalha, né? Sim. Ela tem o trabalho dela para pagar as contas dela, né? E aí a pessoa acha que é como? Aí você, gente, para pensar na tua vida pessoal. Como seria você numa relação com um sistema, com um mundo masculino, onde a pessoa tem muito mais dinheiro que você? Sim. Como é que você se sente? Isso, as pessoas não pararam para pensar. E usa o dinheiro para contratar pessoas que te atacam o tempo todo. Que em política é isso que acontece. As pessoas se vendem, né? Isso que é muito triste, gente. E no meu caso, como não acharam nada de errado na minha vida, inventaram que eu tinha empresa fantasma, inventaram que eu era sonegadora de impostos. Teve um debate que eu até disse, mas cadê o comunicado da Receita Federal, então, me chamando para malha fina, dizendo que eu soneguei impostos? Nunca recebi isso. Da onde você tirou essa informação? Então, denúncias vazias jogadas ao ar, só que aquilo reverbera numa parte do eleitorado. Muitas mulheres passam a te atacar, né, te chamar de farsante, enfim. Isso aí é passado, a gente tem que falar de futuro, né? Isso que eu ia falar. É isso aí. Posso falar? Pode. Aqui, Jô. Claro. Aquela famosa frase, né? O que não me mata me fortalece. Me fortalece. Exatamente. Mas a gente pensando exatamente isso, né, Cris? Esse aprendizado, né, porque acho que a Cris é uma pessoa que deu voz e aí houve um movimento para que ela pudesse representar e ela se disponibilizou a isso, né, e corajosamente. Porque não é brincadeira. Não. Né? Essa é pra gente grande, né? É pra gente grande. Mas eu fico pensando assim, Cris, como que foi, né, esse chamado para o Senado? Como é que foi esse chamado para o Podemos, né? Que tem muito a ver com essa questão da mulher, né? Não foi qualquer coisa, você não foi uma política que mudou
só por mudar, eu acho que tem todo um valor que você encontrou lá. Conta um pouquinho pra gente aí. O chamado para o Senado, na verdade não foi especificamente para o Senado lá atrás, mas era um chamado para o Legislativo, porque como eu trabalhava no jornalismo de opinião e por toda a minha carreira política, por acompanhar a política municipal, estadual, federal há décadas, né, ter visto tudo que aconteceu no Brasil dos anos 90 para cá, porque eu já era repórter de TV nas manifestações fora Collor, cobri aquelas manifestações, então tem um histórico assim cobrindo movimentos políticos e política e toda a investigação, né, toda a corrupção Sim. que a gente viu acontecer no Brasil nas várias esferas aí nos últimos anos, por conta da minha combatividade no jornalismo. As pessoas me viam muito como uma possível representante na política e eu era cobrada demais pelos meus seguidores quando estava ao vivo no chat dos programas e tal, vai para deputada, vai para senadora, né? Só que não tinha essas campanhas chegando próximas. Em 2022 eu recebi quase que um desafio assim por alguns seguidores, pessoas proeminentes na sociedade que me acompanhavam, não eram de grupos políticos, para me candidatar a governadora. E eu achei aquilo uma ousadia, da onde que estão me vendo, governadora e tal. Eu falei, não, eu não tenho pretensões políticas, eu sempre falava isso, né? Meu lugar é no jornalismo, eu, sem falsa modéstia, sei que eu desempenho um papel importante aqui. Sim. No jornalismo de direita, são poucas mulheres. No jornalismo opinativo de direita, menos ainda, né? Sim. E tem bastante mulher apresentando programas e instigando os outros a falarem, mas elas estão lá no conforto, entre aspas, com todo respeito a elas, que é trabalho super necessário, mas na apresentação dos programas, mas dando a cara a tapa, né, desafiando a STF, colocando a verdade ali nua e crua para as pessoas refletirem sobre aquilo, somos poucas. Sim. Então eu não via por que eu migrar para a política, mas na campanha de 2024, na verdade no ano anterior, 2023, veio muito forte esse apelo dos curitibanos. É a chance que a gente tem de libertar a nossa cidade desses velhos grupos políticos que ficam se revezando no poder. E naquele momento já havia anúncio de umas 5 ou 6 pré-candidaturas dos velhos políticos de sempre que se revezam Sim. no poder. Né? Sim. Quando não são os velhos, são os novos, mais descendentes dos outros. Sim. Né? Sempre o filho, o neto, e que foi o que aconteceu em Curitiba, infelizmente, mais uma vez. Mas nós mostramos uma resistência grande. E quando eu tive esse resultado expressivo, quando eu consegui ser a primeira mulher que passou para o primeiro turno em 331 anos de história da cidade. Isso é importante a gente lembrar que foi um feito muito grande. Muito obrigada a todos os eleitores. Você entrou para a história, até coloquei aqui no nosso roteiro. E depois, quando eu tive essa votação expressiva no segundo turno, não tendo um tostão de dinheiro público ali, né, só com o dinheiro que os apoiadores mandavam, e de novo, eu sou muito grata a todos aqueles que doaram R$1, R$5, R$20, as pessoas doavam de pouquinho, você sabia que era por querer ajudar, é o pouquinho que eu posso tirar do meu orçamento já apertado, mas eu quero fazer parte dessa campanha, então eu digo, não sou eu, são 390.254 curitibanos, eleitores curitibanos que disseram queremos mudança, e aí veio muito forte já o pensar na próxima eleição. No mesmo dia, na minha entrevista, depois do resultado do segundo turno, os jornalistas já perguntavam. E 2026, e 2028, vai voltar? Então, assim, eu entendo que é um caminho sem volta e sem nenhum sacrifício, com muita alegria, com muito senso de responsabilidade, mas é uma honra poder representar tanta gente, né, também na política. Voltei para o jornalismo, então logo terminou a eleição, porque é a minha profissão, como você bem disse, né? Tenho minhas contas para pagar, sou eu mesma que pago, não é cargo comissionado que mantém minha vida. Os boletos vencem, né, Cris? Sempre trabalhei, sempre, né, honrei meus pagamentos, não tenho dívida com ninguém, muito menos com a Receita Federal, gosto de enfatizar. E aí eu comecei a considerar o Senado. Ao contrário do que aconteceu em 2023, que eu procurei muitos partidos e recebi porta na cara o tempo todo, por todas as questões partidárias, as alianças e os conchavos, e não tem partido de direita no Brasil, eu tenho dito isso, às vezes sou criticada por isso, mas a verdade é essa, a gente viu a dificuldade do presidente Bolsonaro, quando estava sem partido, que ele ficou um ano e pouco governando sem partido, mas quando quis se candidatar à reeleição e precisava ter partido, teve que ir lá e aceitar, por exemplo, entrar para o PL presidido por Valdemar Costa Neto, que é um ex-condenado do mensalão do Lula. Então, não é um partido conservador, é liberal, como diz o nome, e eles são liberais na economia, também tem a ver com o espectro conservador, né? Normalmente, os conservadores são liberais na economia, não querem um Estado inchado, com muitos servidores públicos pendurados ali na máquina, rombo fiscal, né? Isso que a gente está vendo acontecer agora em nível nacional, infelizmente.
mas não é um partido conservador. E eu tive uma dificuldade enorme para conseguir partido em 2023, quando eu comecei a procurar, tanto que eu acabei aceitando o convite de uma legenda pequenininha, que nem eu conhecia, Partido da Mulher Brasileira, mas depois, no decorrer da campanha, infelizmente, eu vi também esse partido entrar de alguma forma no apoio ao velho sistema, ao sistema de sempre, e não me apoiar. Então eu fui quase que uma candidata independente, embora a lei eleitoral brasileira obrigue todo mundo que queira se candidatar a estar filiado a um partido. E aí vem o pós-eleição, a minha chegada ao Podemos, porque no pós-eleição, em função do resultado expressivo que a gente fez em Curitiba, muitos partidos me procuraram a partir das executivas nacionais. Então, pouco importava o conchavo, o acordão que foi feito em Curitiba para eleger quem eles elegeram, né? Muitos partidos dizendo, nós queremos você conosco. Só que nem todos me abriam a possibilidade de eu ser o que o eleitor quer que eu seja, que no caso é Senado. Me pedem muito para eu representar o Paraná no Senado, e a gente pode conversar um pouquinho mais, se vocês quiserem, da diferença de Câmara Federal, de Senado, ou de você estar numa disputa estadual, municipal, ou numa disputa federal, porque são esferas diferentes, né? E eu até penso, Josi, se você topar, que a gente converse mais mesmo, em outros momentos, que a gente possa ir explicando e trazendo. Porque a Cris falou uma coisa para mim aqui, que me libertou, né? Claro. Que é isso assim, olha... E está tão confuso esses partidos aqui no país que precisamos. A gente não tem mais um partido que representa isso. Não temos. Porque parece que não é uma negociação partidária, né? Um acordo onde as pessoas cedem aqui, vão para o bem comum. Sim. Parece que são negociatas. É na surdina. Isso. A gente não sabe muito bem. Sabe como assim, quanto é que você me paga para ir para o seu partido? Né? E a gente vê aqui a Cris falando que eu me comunicar com os valores que o partido oferece. Exatamente isso. Eu tenho que trabalhar na minha vida pessoal, pagar as minhas contas, não vivo disso, mas estou indo para esse partido pelos valores. Sim. O que comunica comigo? Não há perfeição, gente. Não há perfeição. E outra coisa, as agremiações políticas, se a gente pensar num clube, por exemplo, da nossa cidade, a cidade menorzinha que tem aí, tem algum clube, alguma associação e tal, elas reúnem pessoas que pensam muito diferente. Você não vai conseguir unanimidade em lugar nenhum, né? O importante é você ver para onde que aquela agremiação caminha, para não ser... Obviamente, eu não fui, por exemplo, procurar e nem fui procurada por nenhum partido de esquerda, porque eu sou de direita, liberal, conservadora, e nunca escondi minhas opiniões e nunca deixei de me definir assim, a partir do momento em que a sociedade cobrou o posicionamento político. Hoje cobram de todo mundo, né? Sim. Você tem que dizer o que você é, em qual caixinha ideológica você está. Isso. No começo eu dizia, gente, não vamos nos dividir em mais esse quadradinho, não precisa disso. O importante é que a gente trabalhe por ética na política, por honestidade no trabalho, por valores representados lá, por transparência, né? Por não trair, né, o eleitorado, por excelência no trabalho, né? Por responsabilidade, não é aquela coisa de aparecer uma sessão a cada 2 semanas e dizer que está defendendo o povo, não está, né? E também defender que esteja junto do povo e ouça, tem essa interação com o eleitorado, para nunca esquecer que você representa pessoas e anseios das pessoas, né? Mas aí eu recebi proposta de vários partidos, inclusive o próprio presidente Bolsonaro tentou muito que eu fosse para o PL, para ser a candidata do PL ao Senado pelo Paraná. Mas o acordo regional aqui já estava definido para outro nome, e o presidente mesmo me aconselhou, procura outro partido e venha para o Senado, porque nós vamos precisar em 2026 de um Senado conservador para fazer frente a tudo isso que a gente está vendo aí. Porque muito do que o Brasil... os principais pontos que o Brasil vive tem 2 frentes, o executivo, no comando de um extremista de esquerda, que é o PT, é Lula, e o judiciário querendo avançar sobre os outros poderes. Mas a culpa disso estar acontecendo é o Senado inoperante. O Senado é o fiscal do Executivo e do Judiciário, e não tem feito isso nos últimos anos. Então, por isso que o presidente Bolsonaro mesmo me dizia abertamente, e continua dizendo nas entrevistas dele, precisamos de um Senado forte, conservador em 2026, para, de fato, representar a população brasileira, que é eminentemente conservadora, às vezes, sem saber. Né? Não sabe que o conservadorismo defende a vida desde a concepção, defende a família, defende o respeito às leis, às nossas liberdades, à Constituição, o respeito à propriedade privada, é contra as invasões, né? É contra o desrespeito à lei, é contra essa bandidolatria, essa ideia de passar a mão na cabeça do bandido como se ele fosse o coitadinho da sociedade. Defende o trabalho da polícia. Há policiais que agem de forma errada, como há em todas as profissões. Sim, mas a gente precisa de uma polícia forte com apoio da população para combater o crime. Então, isso é ser conservador.
A população às vezes não sabe e nem se define como. Isso. Mas eu sempre me defini. E é na uma hora posição. de procurar partido, isso ficou bem claro, né? Para onde que eu vou. E eu acho que tem, né, Cris, uma questão assim de uma posição política. Exatamente. Você tem ali um elenco de coisas que você está falando. Olha, a gente vai, como você está falando, conservador aonde, liberal aonde. As pessoas estão precisando entender isso. Isso. Porque você, mulher, que tem a sua empresa, você também vai ter isso. Sim. Né? Sim. Não são pessoas. Eu não estou aqui falando que eu não vou defender pessoas. Não sou contra isso. Não é uma pessoal, é um posicionamento. Exatamente. A partir disso, você tem uma linha mestra. Você é capaz de se abrir para dialogar. Sim. Agora, é misturado. E quando você vai falar, não, você vai ser contra pessoas. Não, gente, eu acho que aí tem uma coisa muito importante trazendo para o foco do programa, que é o empreendedorismo. O conservador liberal, na política, que aí na política a definição é direita, ele defende o empreendedorismo e a livre iniciativa. O progressista, entre aspas, que eu gosto de chamar de regressista, porque tudo que eles pregam é regresso, não tem nada de progresso naquilo, mas o esquerdista, ele defende Estado grande e o Estado sendo o fomentador do investimento, só que o Estado não tem dinheiro para isso. Está aí, de novo, o Estado brasileiro quebrado. Então, o que eles fazem? Eles aumentam o imposto para depois dizer, eu vou te devolver em serviços, e não devolvem. Fica o empreendedor lá patinando anos a fio, pagando aqueles impostos altíssimos. Sim. E não tem incentivos para ele ser um impulsionador da produtividade do país, né? Para ele ser realmente o ponto de crescimento do PIB e de progresso. Então, essa é a diferença. Aí o empreendedor, ele precisa buscar representantes, na hora de escolher seus representantes na política, que sejam alinhados com a livre iniciativa, com o empreendedorismo. Foi o que o Bolsonaro fez, enfrentando pandemia, aquele primeiro ano de guerra da Ucrânia. Eu estava no ar na Jovem Pan, a gente cobria ao vivo os ataques, o que estava sendo as entrevistas coletivas dos ministros da Rússia e tal, o que eles estavam propondo ali, e tudo o que aconteceu na economia do mundo em função daquilo. Os empreendedores sofreram muito, os lockdowns insanos. Votaram de novo aqui em Curitiba em quem fez o lockdown, o maior lockdown do país, entre as capitais, que foi o de Curitiba, 2 anos, e a maior quebradeira de empresas da história de Curitiba. A gente perdeu, eu recebi integrantes da equipe de Paulo Guedes aqui durante o período eleitoral para me ajudarem na minha proposta econômica. Sim. E eles disseram, impressionante, Curitiba nos últimos 10 anos, e estava à frente do grupo que continua aí na política agora, infelizmente, mas Curitiba nos últimos 10 anos perdeu importância de 0,5% no PIB nacional. Isso é muita coisa. Curitiba já tinha sido responsável por 1,5% do PIB nacional e caiu para 1% nesses 10 anos. Por quê? Fecha tudo, quebra tudo. Fecha tudo. Né? A economia a gente vê depois. E no pós-pandemia não deram incentivo às empresas locais para que elas se reerguessem. Então, os empreendedores curitibanos sabem do que eu estou falando, mas no Brasil inteiro quem empreende sabe, né? A importância da gente ter representantes que defendam o empreendedorismo e a livre iniciativa no Senado, Cris, na Câmara, onde for. E você veja, né, Cris? E falar dos problemas tanto de Curitiba quanto do Paraná, não é falar que não ama o Paraná. É uma pessoa que não nega a realidade. Exatamente. A gente ama Curitiba. Eu sou Curitiba tão apaixonada pela cidade. Mas, gente, tem problemas. Eu sou tão apaixonada pela cidade que eu me dispus a largar minha carreira de 35 anos no auge da carreira, que eu estava no auge da carreira ali, com 3 empregos na época, e muita projeção, e né, mídias sociais com muito apoio, com muita interação, para passar 9 meses estudando a fundo os problemas da cidade, porque aí, quando você se põe na vida pública, é para solucionar problemas. Eu não vou só curtir as festas de Curitiba como governante e fazer festa, né? É para enfrentar problemas. E os problemas de Curitiba foram sempre jogados para baixo do tapete e maquiados, porque Curitiba tem a aura da cidade modelo até hoje, não é mais. Não é mais. E a gente precisa realmente enfrentar os problemas. É o que a gente faz no orçamento doméstico. Claro. É o que a gente faz com os nossos filhos. Sim. Né? É o que a gente faz na vida pessoal. Não, pensando numa empreendedora, se o seu colaborador chega ali e fala que aqui está ruim, que isso não está funcionando bem, ele não está dizendo que ele não gosta da sua empresa. De jeito nenhum. Pelo contrário. É justamente porque ele ama e quer melhorar, é que ele fala. Porque se você não falasse, você finge que está tudo bem, você na realidade não está nem aí. Eu fui acusada esses dias por um apresentador de um outro programa de rádio de olhar só para o meu próprio umbigo e de ela nunca quis, na verdade, ser prefeita. Não sei de onde que ele tirou isso, mas eu acho que tem conotação política adversária já para a pré-campanha para o Senado. Mas
assim, eu dou uma única resposta para quem me acusa disso. Se eu não quisesse ser prefeita, por que raios eu teria enfrentado tudo que eu enfrentei? Essa violentíssima indústria de calúnia, grampearam meus telefones, telefone do meu filho, colocaram capanga seguindo a gente, tocava o interfone da minha mãe, que tem 83 anos de idade, para ficar atormentando, né, para ela interpretar que eu estava sob risco. Enfrentei muita coisa nessa campanha, trabalhei exaustivamente, a Paola acompanhou a reta final. Né? Por que no último dia de campanha, no sábado, véspera do segundo turno, eu teria ficado 12 horas de pé na caçamba de uma caminhonete, percorrendo todos os terminais de ônibus de Curitiba para rebater uma única calúnia que tinha sido plantada contra mim durante 3 semanas do segundo turno, que era de que eu aumentaria a passagem de ônibus. Nunca disse isso. Quem aumentou a passagem de ônibus 4 dias depois de eleito foi o atual prefeito. Sim. Só que fez da forma mais maquiada possível. Aumentou a tarifa técnica, que é aquela que todo cidadão curitibano paga, porque a gente paga a tarifa técnica através dos nossos impostos, e fingiu para o usuário de ônibus que ia continuar com a mesma tarifa, pelo menos até a nova licitação do transporte coletivo, que vai ser em outubro. Detalhe, a tarifa de Curitiba é a mais cara do país. Era isso que eu combatia com o meu plano de governo. Então, por que eu ficaria 12 horas de pé na caçamba de um caminhão passando nos terminais e dizendo para as pessoas, olha, o candidato adversário mentiu ontem? Último dia de funcionamento da Justiça Eleitoral, ele foi condenado por crime eleitoral e teve a petulância de pagar a multa de R$100 mil para continuar mentindo hoje, sábado, porque só falta um dia, paga os 100 mil e vamos embora. Né? Ninguém faz isso se não quisesse ser prefeito. Ele não pagou a multa. Nós pagamos. Nós pagamos a multa, obviamente. Porque pessoas, nós pagamos. O fundo eleitoral é para isso, né? Quando você chora, que você tem imposto de renda agora, quando você chora... O IPTU que chegou em janeiro bem mais alto. Você tem tudo isso. Lembra que nós pagamos. Sim. Meninas, nós vamos fazer... É penoso. Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos para o segundo bloco. Voltamos, nossos ouvintes, para o segundo bloco, aqui no programa Empreendendo com Elas, na Rádio Paraná Oficial. Hoje eu estou aqui com 2 mulheres incríveis. Cristina Grêmio, pré-candidata ao Senado pelo Paraná, falando muito sobre a sua trajetória de vida e sobre as mulheres e sobre tudo o que aconteceu com ela aí nessa campanha incrível que foi também ela na campanha como prefeita. Estamos aqui com Paola Reis, uma psicóloga que está sempre junto aqui com a Cristina também e também já está aqui conosco no programa, já esteve aqui em outros momentos incríveis também. E não poderia faltar da Amanda, né? Amanda que já voltou para o segundo bloco pedindo para fazer uma pergunta para a nossa convidada de hoje. Fica à vontade, Amanda. Sim, Cristina, como jornalista, né, você tem um sentimento de... Todo jornalista tem aquele sentimento de justiça, de lutar pelo povo, e o político também tem essa questão do cuidar, né? Eu queria saber qual o sentimento em comum que te levou tanto para o jornalismo quanto para a política. Eu acho que tem muito a ver com isso que você falou, aquela indignação, né, com o que está errado e a vontade de ser um agente de mudança, né? Porque o jornalista, eu sempre digo, o jornalista ele é um porta-voz da sociedade. Sim. E, gente, estou falando aqui no conceito geral. Eu sei que o jornalismo mudou, estou do lado de cá que repudia o estágio atual da maior parte das empresas jornalísticas, né? Tenho muita alegria de poder estar na Gazeta do Povo e na Rádio Auriverde Brasil, que são 2 dos raros veículos de comunicação que ainda estão apegados ao jornalismo tradicional, né? À notícia, ao fato, sem nenhuma adjetivação. Não existe essa de negacionista, extremista, de direita, tenta ser candidata a prefeita de Curitiba como fizeram comigo. Isso não existe. Primeiro porque eu não sou negacionista e muito menos extremista, né? Você não qualifica as pessoas desse jeito. E o jornalismo não pode fazer isso. Então, essa indignação, a vontade de fazer com imparcialidade, ouvindo todos os lados, a minha aptidão que eu percebi ao longo da vida, né? Claro que quando eu entrei para o jornalismo não tinha necessariamente desenvolvido isso ainda, mas para ouvir as pessoas, a minha capacidade de comunicar também, né? O poder de síntese, de tradução de questões técnicas, de questões mais difíceis para que a população em geral entenda, que é a linguagem do jornalismo falado, né? A minha sempre foi essa, do jornalismo de televisão e rádio, atualmente digital também. Então, para a política, eu acho que são habilidades essenciais também, tanto que tem muito jornalista e muito comunicador na política. Sim. E a nossa circulação por todos os ambientes, né? Como a gente está 1 hora na casa,
de uma pessoa extremamente humilde que está lá com uma necessidade que não é atendida pelo poder público e outra hora dentro do Palácio de Governo, cobrando do governante por que não chega esse serviço público lá na ponta onde mais precisam, essa habilidade de entender como é que a República funciona, como é que os poderes funcionam, o que cabe a cada um dos eleitos ali para cada cargo, né? Ou até os servidores públicos que não são eleitos, são nomeados ou são concursados, mas pelo entendimento de como a sociedade está organizada, eu acho que o jornalismo nos habilita também a ter alguma afinidade com a política, alguma capacidade ali na política. O que eu percebo, sabe, Amanda, essa tua pergunta ela é muito importante, né? Mas você vê a Cris, dentro do que eu acompanho e o que a gente até conversa, é exatamente diante dessa indignação, quanto mais as pessoas trazem calúnias, quanto mais as pessoas questionam, quanto mais as pessoas tentam desqualificá-la, como não tem experiência, nunca isso. Bom, várias coisas que vocês também sabem, a gente não precisa repetir. Sim. Mas isso foi a mola propulsora, mais força ela tinha. Então, eu falo muito a pessoa, Cristina, o que ela está representando. E é isso que a gente tem que olhar. Sim. Né? Os valores que tem com ela, as pessoas que ela traz junto, ela fala o tempo todo. Então, esse olhar a gente tem que parar para pensar. Porque a gente está falando, eu vejo muitas pessoas reclamam muito, mas na hora que elas têm a oportunidade de resolver, elas às vezes recuam. Exatamente, porque tem Paula. muita coisa que interfere. Então, justamente quando a Amanda fala desse emocional, como é que foi isso, você via a força da mulher, do ser humano, que acredita que é possível fazer diferente. E é para isso que ela deu voz. Então, aquilo que poderia enfraquecer, sinto muito, né? Só fortaleceu. Muito obrigada, porque a gente viu essa força, ela se mostrou muito mais. Eu tive com ela no último debate e vi a diferença que é de exigência, de tratamento, de questionamento, até de uma postura diante de uma candidata, né? Então, assim, essa força que ela tinha, o preparo, a capacidade intelectual, é tirar leite de pedra, né? Então, assim, essa questão de colocar muito como se eu estou contra pessoas, não. Eu sou uma ideia, gente. Até você que pensa diferente ou que você é de esquerda, traga a tua ideia. Eu acho que a Cris é uma pessoa aberta para dialogar. Ela não vai ficar aqui. Não, quero te ouvir, vamos conversar, eu vou te questionar, nós vamos ponderar. Porque existe isso é real. É o que eu sempre digo no jornalismo de opinião, seja de direita, seja de esquerda, seja de centro, onde você se identifique aí no espectro político e ideológico, com raríssimas exceções, estamos todos pensando no bem do Brasil. Só que uns acreditam que o bem do Brasil é a gente pagar impostos altíssimos, entregar tudo na mão do governante e ele decide para quem ele quer distribuir aquele dinheiro e normalmente decide muito mal. Às vezes vai, inclusive, para os cofrinhos particulares das pessoas que eles querem enriquecer para terem dinheiro para depois se perpetuarem no poder. A gente vê muito mais projeto de perpetuação no poder do que projeto de país. Mas a gente também acredita que pode levar nossas ideias e avançar, inclusive, sobre quem pensa diferente. Por exemplo, se você provar que se você der liberdade econômica, reduzir impostos, você vai ter uma massa maior de pessoas empreendendo, produzindo e gerando impostos para que aí o governante decida investir em saúde, educação, segurança, algumas áreas onde talvez o Estado seja mais competente, mais capaz de fazer do que a iniciativa privada, a gente traz mais gente para caminhar conosco. O debate é necessário, né? E a gente chegou num momento no Brasil em que você é de direita, então deixa eu já te cortar e te difamar logo de cara, que foi o que aconteceu na eleição municipal. A gente tinha pesquisas informais, mas que chegavam para nós, inclusive de outros comitês de campanha, informais nesse sentido. Eram pesquisas sérias, feitas, a maior parte das pesquisas eram completamente manipuladas, sem sequer mencionar meu nome, pesquisas de intenção de voto. Mas elas traziam por trás uma riqueza de informação, e uma das mais importantes que eu usei na minha campanha desde o início, e por isso os 20 mil quilômetros rodados, era 70% dos eleitores curitibanos não conhecem a Cristina. Não sabem que a Cristina, jornalista, é candidata. Sequer me conheciam, isso é normal, né? Quantos da população não acompanham o noticiário? Né? Se informam só por redes sociais, ou nem por redes sociais, porque estão mais ocupados no seu dia a dia, em ganhar, né, o sustento de cada dia ali. Então, é normal isso. Sim. O que eu fiz? Eu fui trabalhar
em loco. Eu fui aos bairros, eu fui me apresentar, eu fui me mostrar, defender minhas ideias. Eu chegava a entrar numa loja para conversar com o comerciante ali, com os seus funcionários, me apresentando, eles nem sabiam quem eu era. Muito menos que eu era candidata. Então, foi muita sola de sapato e muito verbo ali mesmo. Ficava, às vezes, meia hora, 40 minutos numa loja. O pessoal dizia, Cris, nós precisamos caminhar, tem muita loja para visitar. Coisa para avançar eu dizia, ainda. mas eu quero, porque esse aqui vai chegar em casa e vai falar sobre mim para as outras pessoas da família. Isso. E vai falar sobre mim para os conhecidos. E foi assim, no boca a boca, que a campanha foi avançando mesmo. Então, é importante o debate. Um diferencial que o jornalismo tem, por necessidade mesmo, e que o político precisa ter, é ouvir as pessoas. Eu dizia na minha campanha, eu tenho um plano de governo que foi trabalhado ao longo de 5 meses, reuniões diárias com grupos enormes, são 200 voluntários, a gente dividiu em áreas temáticas, nós fizemos um trabalho muito rico, né, ouvindo o que a população pensa sobre educação, sobre saúde, sobre como estão sendo prestados os serviços nessas áreas, o que está carecendo, o que precisa ser melhorado. Sim. Eu disse, mas a minha única promessa, aquilo é um plano de governo. A Câmara Municipal aprovando o orçamento, a gente vai investir ali, isso é um compromisso. Mas a minha única promessa de campanha, e será também para o Senado, é eu vou governar, ou no caso do Senado, eu vou legislar ouvindo as pessoas. Na minha cabeça não faz sentido a gente eleger um governante que vai lá para dentro do Palácio ou da Câmara, né, de votação de leis, e esquece que tem um universo grande de pessoas por trás, que são as pessoas que ele representa, que ele está ali como voz, ele é só um. Sim. Sempre digo, a vitória para o segundo turno e os 390 mil votos, a vitória do primeiro para o segundo turno, né, e os 300 mil votos no segundo turno, não fui eu. Fomos nós. Sim. Os 390 mil eleitores, o movimento que a cidade fez crescer aí de necessidade, de desejo de mudança. Então, a gente tem que ouvir as pessoas. E vou falar muito, trazendo para a psicologia, que esse é o nosso diálogo. Sim, né? Você sim. que tem uma empresa, é exatamente a mesma coisa. Se você tiver esse olhar, e a gente fala, né, isso é até bíblico, né? A verdade conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas você está disposto a ouvir a verdade? E ame ao próximo como a si mesmo, que tem essa coisa do ouvir. Você não pode esquecer Sim. da outra pessoa. Exatamente. Você não vai progredir sozinho. Só que, Cris, às vezes você traz uma verdade e as pessoas começam a se bater. Porque quanta verdade você trouxe, simples, objetiva e clara, Exatamente e aí isso. era uma gritaria. Era a Sim, acusação de não ama a cidade porque está mostrando os problemas. Ou assim, que absurdo. Da onde você está tirando isso? Você está embasada aonde? Como distorcendo as coisas. E nós vivemos isso. Quantas mulheres se dedicam a uma família? Sim. Isso está aí no judiciário. Se dedica uma vida, daí chega numa determinada idade, se separa e o marido diz é tudo dele. Vai fazer, você tem 2 anos para você voltar para o mercado. Então, assim, é tudo isso que a gente está falando. E pensando também na psicologia, acho que a proposta, quando a Cris fala das mulheres na política, é a gente ter um equilíbrio. Concordo. Não é uma questão de que agora tem que ser as mulheres, não os homens. Concordo não, plenamente, gente, os homens Paola. são fundamentais. Eu concordo. Para que tenha equilíbrio. Até porque eu sou contra, me posiciono e sou muito criticada pelas mulheres de extrema esquerda por ser antifeminista, no sentido de que o feminismo virou um movimento anti-homem. Exato. O homem é necessariamente tóxico, é o tal do patriarcado opressor, e isso não é verdade. Então, você não tem um companheiro, você não tem filhos, você não teve pai, não tem irmãos, todos são opressores. Eu sei que existem mulheres que são vítimas de homens, né, tóxicos, de fato. Sim, sim. Mas você não pode classificar todos os homens assim. Nós temos parceiros plenamente. leais que nos estimulam. Eu, graças a Deus, tenho companhia de homens excelentes, tanto na família quanto na vida profissional. Sempre tive e não vou jamais negar isso, né? Agora, a representatividade da mulher na política, não só pelo equilíbrio, para que a gente esteja de fato representada. Nós somos a maioria da população em números estatísticos, como não somos a maioria na política? Né? Se a gente entra numa sala de universidade, em qualquer curso hoje em dia tem mais mulher que homem. Sim. Até naqueles cursos mais classificados como de interesse masculino, pegar aí uma engenharia mecânica da vida, tem muitas mulheres hoje, mas na imensa maioria dos cursos tem mais mulher que homem. Ali existe representatividade. Então, no mercado de trabalho, nós já estamos bem representadas. E na política, por que não? Porque é a partir da política que tudo se define na nossa vida. Quanto imposto nós vamos pagar, o que significa quantos empregados nós vamos poder ter nos nossos negócios. Sim. Porque se a gente tem que pagar muito imposto, a gente não tem dinheiro para contratar quem a gente precisa para trabalhar conosco. Né? Então, tudo isso está relacionado com política. E por que tem pouca mulher na política? Porque ainda é um ambiente avesso à mulher.
Eu acho que tem muito homem na política, ao mesmo tempo que tem muito homem que nos apoia, nos atrai para a política, e eu sou muito grata também a todos os homens que fizeram esse movimento para me trazer para a política e para insistir que eu continue, desde apoiadores eleitores até apoiadores oficiais mesmo, que doaram Pix ali, me ajudaram a tocar a campanha adiante, apesar de todas as dificuldades, e dos meus articuladores políticos, que são homens, mas a gente precisa ter mais mulher na política para mostrar a coragem, a capacidade de superar desafios, né? Essa vontade de mudança, esse desejo do diálogo, né? E também muito do amor feminino, do estar disponível para ouvir o outro, né? Para acolher, para abraçar, para entender como uma necessidade real, coletiva, não individual. Se a gente pensar na psicologia que você tem função masculina, função paterna e função materna, elas se equilibram e se fortalecem. Exatamente isso. Por que não na política? Por que não na política? E aí é uma fala minha, né? Que eu acho que também a gente tem que trabalhar isso em todas as áreas, pensando em família e pensando numa empresa e pensando na política. Assistencialismo não faz ninguém. Nós precisamos ter responsabilidade social. Concordo plenamente. Agora, assistencialismo, não. A ajuda do Estado para quem está numa extrema carência é necessária. Mas aí é responsabilidade, ela não pode ser eterna. Exatamente. Ela não pode ser eterna. Mas você aí é responsabilidade social. É o famoso dar a vara de pescar para ensinar a pescar o peixe. E muitas vezes acolher. Você dá o peixe enquanto ele está pescando, porque ele precisa se alimentar para ter a força para pescar. Mas vai dando também a vara e a instrução para a pessoa poder pescar sozinha. E é isso que não é feito. A famosa porta de saída não existe. Vamos pegar a política de cotas, que é do Lula 1. Aliás, vem lá do governo Fernando Henrique e tal, mas foi mais enfatizada ali no Lula 1. Já faz 25 anos isso, gente. Uma geração inteira de crianças poderia ter sido instruída na escola, naquelas famílias que receberam Bolsa Família, que chegaram à universidade com cotas, para que os filhos dela não precisem de Bolsa Família. Não é o que a gente está vendo. Então, é muito complicada essa política populista que a esquerda prega de ficar dando só o peixe o tempo todo. Não, né? E eu vejo isso em consultório, quando eu atendo famílias com algumas coisas. Gente, esse assistencialismo é emburrecer. A gente precisa ter responsabilidade social e a gente tem que promover isso. Então, esse olhar da Cris como pré-candidata e a senadora, indo para o Senado, ela vai representar pessoas. Sim. Né, que também querem essa mudança. Mas deixa eu fazer uma explicação até para falar um pouquinho de Senado, que eu acho importante. Eu já ia trazer isso também, Cris. Estamos conectados. Obviamente que os senadores também nos representam. Sim, como claro. pessoas, como indivíduos. Sim. Mas tem na lógica da República, como é que a República foi construída, que eles chamam de Câmara Baixa e Câmara Alta. A gente tem 2 ambientes legislativos em nível federal, o que não existe em nível local, nem municipal, nem estadual. Né? Então, no município, a gente tem quem é que faz as leis do município? Vereadores. Quem é que faz as leis do Estado? Deputados estaduais. É só uma Assembleia Legislativa, é só uma Câmara de Vereadores, uma Assembleia Legislativa por Estado, uma Câmara de Vereadores por cidade. Quando chega em Brasília, que é a representação nacional, tem 2. Tem Câmara Federal e Senado. Por que foi feito assim? Qual era a ideia lá? Que vem lá do tempo do Império, né? Quando o Senado foi... Aliás, o Senado fez 200 anos no ano passado. Foi no período imperial ainda que foi criado o Senado. A gente tem a Câmara Federal, os deputados representando as pessoas. E aí é proporcional à população de cada estado. Então, se o estado for muito pequenininho, tiver uma população pequena, tem menos deputados federais. São Paulo, que é a maior unidade da federação, tem um número máximo de deputados, lá 70 deputados, para representar aqueles 40 milhões de habitantes que tem ali no estado de São Paulo. Né? Agora não lembro se é 40 milhões de habitantes ou de eleitores, mas enfim, os números de São Paulo são sempre estratosféricos em relação às outras unidades da federação. No Senado, as pessoas eleitas, elas representam a unidade da federação. Então, são 3 senadores por estado. Todos os estados, não importa se é o Acre ou Roraima, que são os menos habitados, ou São Paulo, que é o mais populoso, todos têm 3 senadores. Então, a gente representa as pessoas, sim, mas a gente representa os interesses do Estado a nível federal. E, principalmente, o Senado tem funções, que hoje falei em outro momento aqui antes no programa, hoje em dia não estão sendo exercidas, infelizmente, que são funções específicas dos senadores, que é fiscalizar os juízes das cortes superiores para ver se eles estão executando o trabalho direito e o presidente da República.
Os fiscais são os senadores, eles não estão fazendo esse trabalho. O Senado está completamente omisso. E aí o judiciário avança sobre o Senado e sobre o governo. Tentaram no governo Bolsonaro, né, os ministros do do STF, do Supremo Tribunal Federal, tentaram invadir prerrogativas do Executivo, coisas que só o presidente da República poderia fazer. Por exemplo, nomear o superintendente da Polícia Federal. Bolsonaro não pôde nomear quem ele queria porque o STF não deixou. E depois, se reunir com embaixadores, só o presidente da República pode fazer isso por Constituição. O Fachin, que era o então ministro do STF, que na época presidia o Tribunal Superior Eleitoral, uma outra corte superior, que cuida só de eleições, se reuniu com embaixadores. Em contrapartida, Bolsonaro convocou uma reunião com embaixadores para colocar as posições dele como governante. E por conta dessa reunião, ele perdeu os direitos políticos dele. Ele não foi condenado a nada, ele não sofreu nenhum processo criminal, nem civil, nem nada, e perdeu os direitos. Então está tudo bagunçado no Brasil. Por quê? Porque o Senado está omisso. Então, quando as pessoas pedem para eu vir para o Senado, com todo o conhecimento que eu tenho advindo dos meus 35 anos de jornalismo e agora da campanha eleitoral recente para a Prefeitura de Curitiba, seja nossa representante, mas defenda nosso Estado e mostre lá perante os outros representantes dos outros estados que nós, paranaenses, queremos um Senado atuante, sim, e operando. Né? Então é também para trabalhar pelo Brasil, mas com a força do Paraná. Colocar o Paraná como uma prioridade, né? Paraná também precisa ser visto com o respeito que merece, né? Não é. E eu acho que existe uma carência de representatividade no Senado para isso estar acontecendo. Não, é gostoso assim a gente ouvir. Eu acho que a gente precisa entender mais a política também, né? Com certeza, é sobre isso. A Cris tá falando, isso mesmo, eu sempre gosto, Paula, Cris, de fazer assim, na minha vida, como que eu vou entender melhor isso que a Cris está falando. Então, se eu tiver, por exemplo, lá no meu condomínio, tem então lá a síndica e eu vou ter o conselho quem fiscaliza. Isso, é bom porque é uma microsociedade, né? Tanto que existe aquela fala, isso aí não se elege mais nem para síndico, porque é muito difícil se eleger para síndico. Sim. Dentro daquela microsociedade, seja um prédio de 3 andares, 5 andares, ou aqueles grandes condomínios de São Paulo que tem 30 mil moradores, mas é um universo ali com diferentes pensamentos e que o síndico tem que administrar. Né? E ele não vai administrar sozinho, tem um conselho para fiscalizar o que ele está fazendo. É exatamente isso. O Brasil ele é dividido em 3 poderes, as repúblicas costumam ser divididas em 3 poderes, e o Brasil é uma república federativa, então ele tem unidades da federação, são os estados, e esses poderes deveriam ser, né, atualmente não são, infelizmente, mas deveriam ser independentes, mas harmônicos, eles têm que funcionar em prol do bem do país, mas independentes. Né? Quem é eleito para cargo executivo, seja prefeito, seja governador de estado, seja presidente da República, vai executar as leis que são aprovadas no legislativo. E aí o vereador executa as leis que o prefeito precisa cumprir, os deputados estaduais aprovam as leis que o governador precisa cumprir, e o Senado e a Câmara Federal, os deputados federais, precisam aprovar as leis que o presidente da República tem que cumprir. E nós, todos cidadãos brasileiros, precisamos cumprir nas várias esferas, né? As leis municipais, estaduais e federais. Mas um poder fiscaliza o outro, para ninguém ser maior do que o outro. E no momento isso não está acontecendo. Lá no Senado não está acontecendo. Josi, há quanto tempo, quero falar para o eleitor, né, para quem está ouvindo, há quanto tempo a gente está esperando que pessoas venham falar o que a gente está falando aqui? Há muitos anos. Muito. Não é tempo, não. É muitos anos. Exatamente. Porque a Cris está falando, eu trago ela para a psicologia. Trazendo. Imagine uma família que é um sistema onde o filho está no lugar do pai, a filha manda na mãe, cada um está fora do seu lugar. Porque numa família a gente também tem cada um no seu lugar. Sim. Uma família onde as pessoas estão fora do seu lugar é uma família confusa, disfuncional. Entra em colapso, né? E o que a gente está assistindo, né, Cris? O que a gente está vendo? O que a gente está vendo. O Brasil está colapsando. Exatamente. Tá com confuso. Com isso entrando nas famílias e fazendo isso que você está falando com a família. Porque quando mexe com o financeiro da família, porque o país ele mexe com o financeiro da família. Muitas empreendedoras estão começando a sofrer aí os impostos lá atrás que estão vindo cada vez maiores. E assim, é incrível. Já vem o boleto para pagar. Sem elas terem, assim, ou você paga ou você vai ter a tua empresa fechada.
Sim. Então, está acontecendo isso com muitas empresas e muitos empresários e empreendedoras. Então, você vê o quanto a questão do Brasil, ele envolve com a questão da família, com a psicologia da família. Você sai do micro, que é a família, Isto. Leva isso para o teu condomínio, como a gente falou, Isto. Leva isso para o teu município, leva isso para a tua empresa, você vai fazer a mesma coisa. Aí vamos pegar aqui um exemplo federal, já que a gente estava falando de política nacional. Qual é a maior mentira desde sempre de Lula? Pai dos pobres. Lula tirou milhões da miséria. Lembram da famosa nova classe média, classe C lá? Hoje nós vamos comer picanha. O que aconteceu com essa classe média, com o pessoal que queria comer picanha? Foram enganados. Sim. Isso não existia. Ele maquia números para fingir que o Brasil está bem e depois a gente vê no orçamento doméstico o rombo que foi criado. Exatamente. Qual é a maior mentira em relação ao governo Bolsonaro? Que o governo Bolsonaro não olhava para o pobre. Foi o governo que, de fato, tirou milhões da miséria. Sabe quando? Na pandemia. Como? Com o auxílio emergencial. Provocou um rombo momentâneo nas contas públicas, mas aumentou o Bolsa Família de R$200 para R$600, com a ajuda do Congresso, aprovando dentro do que a Constituição manda ali, não foi sozinho, né? Com as outras esferas ali ajudando a governar. Foi aprovado aquele aumento chamado de auxílio emergencial, seria naquele período de pandemia, que depois foi estendido porque governadores e prefeitos foram nos trancando em casa, impedindo que a gente trabalhasse. Bolsonaro queria abrir e eles fechavam tudo. Depois se elegeram fingindo que são bolsonaristas, né? Mas lá atrás atacaram as medidas de Bolsonaro. E aqueles R$600 incluíram mais 38 milhões que o Paulo Guedes chamava de invisíveis. Quem eram esses 30 milhões? O pequeno empreendedor que vendia pão de queijo. Isso, a costureira que precisava, o jardineiro, o profissional liberal. A empregada doméstica, a diarista, que não podiam locomover e se movimentar e não tinham outra forma de trabalhar, porque quem estava numa empresa também teve um pacote econômico grande para salvar empresas, foi reduzida a carga horária, foi reduzido o salário, foi estabelecido o esquema de trabalho em casa, o famoso home office, mas foram se virando ali. E os empreendedores individuais, aquelas pessoas que vivem por conta, que trabalham, a gente diz de manhã para pagar o almoço, sim, essas pessoas ficaram na mão. O governo Bolsonaro atendeu essas pessoas. Lembra de Paulo Guedes dizendo nenhum brasileiro fica para trás, isso é uma norma, uma determinação do presidente Bolsonaro? Foi o período da história do Brasil em que mais gente saiu da extrema pobreza. E a luta que foi, depois que Lula entrou, feita pelo Congresso também, para não reduzir, para manter nos R$600, que Paulo Guedes e Bolsonaro mantiveram mesmo depois da pandemia, porque o pós-pandemia também foi muito difícil. Sim, muito. Então, ali foi feito um assistencialismo necessário, mas as contas públicas foram mantidas nas rédeas. Não existia esse Estado inflado. Bolsonaro tinha 23 ministérios, Lula tem 39. Imagine os milhares de empregos que foram criados aí. A Janja esbanjando dinheiro pelo mundo para se fazer de socialite aí, quando nunca foi, não é dinheiro dela, é dinheiro nosso, como você disse. Então, todo esse gasto que está tendo agora está provocando um rombo fiscal que no governo Bolsonaro não tinha. Paulo Guedes e Bolsonaro entregaram o Brasil para Lula com 54 bilhões de reais em caixa. Não foi no vermelho, foi no azul. No primeiro ano desse desgoverno, que eu faço questão de chamar de desgoverno, não só eles consumiram aqueles 54 bilhões que tinha em caixa, como provocaram um rombo de mais 230 bilhões. Por isso que só no primeiro ano do governo Lula 3, o Brasil entrou num déficit de 280 bi, que era aquele 54 positivo, que viraram zero, e os 230 negativos, somados 280 bi. Então, essas coisas a gente precisa pensar quando a gente vai escolher nossos governantes. A gente quer gente séria fiscalizando quem está no executivo. Se não é alguém sério, precisa pelo menos ter fiscal sério lá, para que o rombo não seja tão grande, né? E hoje, muitas mulheres que nos concedem entrevista aqui no programa contam que se tornaram empreendedoras nessa época com a ajuda do auxílio emergencial. E aí entra o que você falou de dar a vara e ensinar a pescar. Então, muitas mulheres empreendedoras começaram na pandemia. E tem um outro ponto, Josi, que acho que vale a gente falar, e vai para a Paola essa bola aí para você cortar, porque é muito da psicologia, que é uma bandeira da direita, é uma bandeira dos conservadores, que é a meritocracia. Não existe força propulsora maior, não existe uma semente de coragem maior do que a pessoa se valorizar,
do que ela vê que do seu próprio trabalho ela tirou o seu sustento, o sustento dos seus filhos, ela conseguiu comprar alguma coisa que ela sempre sonhou ter, né, e não podia, mas ninguém me deu, eu consegui. Ela conseguiu. Então por isso que eu digo que o assistencialismo ele precisa naquele momento de extrema carência, e sempre vai ter famílias em extrema carência. Para aqueles precisa ter. E acho que ninguém que paga impostos fecha os olhos para isso. Nós queremos que o governante que está lá dedique uma parte do dinheiro que ele arrecadou através dos nossos impostos para quem realmente precisa. Mas nós precisamos de segurança pública. Nós precisamos de educação de qualidade, de saúde, né? E não de fila de espera de 2, 3 anos para fazer um exame, como tem aqui em Curitiba, por exemplo. Não, mas isso é perfeito. Porque... Então, a meritocracia ela é muito importante como força propulsora mesmo, com essa força que a mulher tem muito, né? Porque ela sabe o valor do seu trabalho. A responsabilidade social, ela tem que ser um valor, inclusive, familiar. Você explicar isso para os seus filhos. Tem pessoas que vêm de histórias diferentes. Esses dias eu explicava isso para o meu filho, né? Meu filho está já se formando em engenharia civil, e eu explicava isso para ele sobre a meritocracia. Filho, a meritocracia não é uma comparação, por exemplo, com uma pessoa que está lá no teu trabalho. Você não vai comparar aquele pedreiro ou aquele ajudante com você que é engenheiro. Ele vai ter a meritocracia dentro do degrau que ele está, e ele precisa ir galgando. Sim. Porque aí a gente cai nesse discurso que não existe. Não existe assim. Agora, se dentro do grupo dele, da classe dele, ele é uma pessoa que vai se dedicar mais, ele vai se diferenciar. Sim. Aí ele subiu esse degrau. E assim é o processo. Tem histórias lindas no universo empreendedor. No jornalismo de televisão eu acompanhei muitas vezes histórias assim, porque são inspiradoras e a gente vai sempre atrás dessas histórias. De pessoa que começou como office boy numa empresa e se aposentou como diretor ou presidente até de uma empresa. Mas é com o conhecimento de office boy? Não. Ele foi um office boy que trabalhou, que recebeu o mérito pelo trabalho bem feito, mas que também foi se especializando, estudando, se aprimorando em seus conhecimentos para galgar novos postos. Então, como não dar reconhecimento a essa pessoa? Agora, com todo respeito a quem não quer progredir, né? Mas aquele office boy que entrou lá e quer virar diretor da noite para o dia... Não vai. Mesmo as pessoas que nos julgam como intolerantes, né, como não igualitárias, porque a gente quer dar espaço só por mérito, elas não estão vendo que o pequenininho também vai ser beneficiado se todo mundo for reconhecido pelo seu mérito. E vai ser estimulado a se esforçar. É aquela máxima do comunismo, né? Você coloca todo mundo igual, mas fica todo mundo igual na pobreza. Porque quem tem mérito e não tem o mérito reconhecido, por que ele vai continuar se esforçando? Então, se o outro tem tudo que ele tem, se ele recebe do Estado a picanha ou a carne moída de segunda, independentemente do esforço dele, da remuneração que ele merecia pelo trabalho que ele fez, por que ele vai se esforçar mais? Tem uma experiência numa aula de matemática, que agora não lembro exatamente em que época que foi feito, mas é bem conhecido, se der um Google aí o pessoal acha. O professor decidiu provar para os alunos como o comunismo não funciona e como a meritocracia funciona. Sim. A partir de hoje, nós vamos fazer uma prova e todo mundo vai receber a mesma nota. Na véspera ou na prova anterior, tinha lá quem tirou 10, tinha quem tirou 0, tinha quem tirou 5,5, tinha quem tirou 3, 4. O que acontecia no método anterior, que era por mérito? Aquele que estudou muito e tirou 10, eu tive o meu conhecimento reconhecido, vou estudar de novo muito para a próxima prova. E o que tirou 0, estou correndo risco, vou perder o ano, melhor eu estudar, nem que seja um pouquinho aqui para melhorar essa nota, para mostrar para o professor que eu tenho que ser olhado, ou vou atrás das minhas dificuldades aqui, pedir que o professor dê mais atenção para mim, que eu estou com dificuldade mesmo de aprender, enfim, tinha essa dinâmica. A partir do momento que o professor dá a mesma nota para todo mundo, aquele que tinha estudado muito, ele é desvalorizado, ele diz, na próxima prova eu não vou estudar. E aquele que não tinha estudado nada diz, que beleza, não estudei nada, ganhei a mesma nota dos outros, agora mesmo é que eu não estudo. O que acontece na prova seguinte? A média geral baixa. Porque quem estudava não estudou mais e quem não estudava aí que parou de estudar mesmo, porque não tinha necessidade de correr atrás do prejuízo. Então, isso é científico. Isso é científico. Você precisa valorizar o mérito. Isso é um grande equívoco, né? É um grande equívoco, porque você em casa, se você tem 2 filhos,
o princípio de equidade, mas você não pode ter esta igualdade, porque são pessoas com pensamento diferente, personalidade diferente. Você tem que ter esse olhar. Agora, assim, eu vou começar agora só porque o princípio de meritocracia eu já tenho que alcançar isso. Não, isso é pensamento mágico, mágico infantil. Sim, exatamente. Nós estamos falando de pessoas adultas, então não é por aí, né? Concordo. Mas assim, Cris, dentro dessa questão aí do Senado que a gente está falando, né? E você falando desse espaço também do Paraná, né? Como que é o teu olhar, né, para estar conversando, para estar dialogando, nisso que você falou da fiscalização? Como é que esse movimento acontece lá? Porque eu não entendo como é que é essa dinâmica lá, né? Eu, no jornalismo, tenho cobrado muito dos senadores, né, há anos já, que se posicionem. Infelizmente, tem algumas regras internas do Senado que precisam ser mudadas. Também é uma das minhas bandeiras, trabalhar por isso, embora, né, eu chegando lá vá ser uma de 81 senadores, são 3 por estado, 27 unidades da federação, então 3 senadores por estado. Tem regras internas lá que dizem, por exemplo, que os senadores escolhem a cada 2 anos quem preside o Senado. Acabou de ter uma eleição para presidente aí, infelizmente elegeram uma pessoa que já foi presidente do Senado nos primeiros anos do governo Bolsonaro e trabalhou muito contra o governo e contra a população em geral, que tinha escolhido aquele governante. E que esse presidente do Senado, por conta própria, então uma única pessoa, entre 200 milhões de brasileiros, decide, por exemplo, se o Senado vai votar impeachment de ministro do STF. Entendi. Se o Senado vai votar, por exemplo, uma proposta de emenda à Constituição, uma grande mudança constitucional. E aí, se esse presidente não quer, nada acontece, mesmo que os outros 80 senadores queiram. Isso precisa ser mudado, é muito poder para uma pessoa só. Sim. Né? Então, eu tenho pautas minhas, que são pautas nacionais, e que a pessoa que me segue sabe, porque eu já externei isso inúmeras vezes no jornalismo de opinião, que o Senado precisa ser mais ativo, mais operante, que o presidente do Senado não pode ter tanto poder, que os ministros do STF precisam, sim, ser fiscalizados. Há inúmeros pedidos de impeachment bem embasados, elaborados por juristas de renome, né, contra vários dos ministros do STF. Só Alexandre de Moraes, que é considerado o atual tirano do Brasil, tem 56 pedidos lá engavetados, então precisa analisar esses pedidos, mesmo que seja para não aprovar, mas tem que colocar em votação. Os anseios da população externados ali naqueles pedidos de impeachment precisam ser analisados, precisam ir à votação. O presidente do Senado precisa ser cobrado. Agora, tem as pautas também de reconhecimento do Estado. Eu já comecei a percorrer, depois da longa trajetória para conseguir partido e agora da migração para o Podemos, eu já comecei uma pequena agenda de pré-campanha que vai se intensificar nos próximos meses, ao longo do ano e no ano que vem, que é o ano eleitoral de fato, que é visitar todas as micro-regiões. São 23 micro-regiões no estado do Paraná. Tem as regiões macro, né, sudoeste, sul, sudeste, norte, aqui a região do litoral, e eu já estou com representantes, né, articuladores políticos em todas essas regiões, levantando as demandas de cada região. Mas trago, por exemplo, uma questão que foi a minha primeira visita à região oeste do Paraná, ali a região mais forte agrícola do Paraná. O Paraná é um estado agrícola, é o segundo em importância nacional no agro. E eu estive no Show Rural, que é uma das maiores feiras agrícolas do país. No dia seguinte da minha filiação ao Podemos, tinha essa feira acontecendo em Cascavel. Eu estive lá, tive reunião com articuladores políticos e com prefeitos e deputados da região de Medianeira, Foz do Iguaçu e Cascavel, e todos carecem de representatividade no Senado. Os nossos senadores parece que não conseguem levar para o resto do país a importância que o Paraná tem, especificamente falando da questão agrícola. Mas tem outras regiões do estado que têm outras demandas. Então, o candidato a senador tem obrigação de fazer esse movimento, é o que eu estou começando a fazer, para ouvir as pessoas, é a história de ouvir, né, as pessoas, para trazer também na minha pauta, na campanha no ano que vem, as necessidades de cada região, e serei sim uma representante dessas necessidades lá junto ao Senado. Mas lutar pelas pautas nacionais, pelo que precisa ser mudado, porque isso afeta o Brasil inteiro. Isso afeta o Brasil inteiro. Na verdade, já é uma representante, né? Já. Porque também tem uma pergunta aqui, o Andy que passou para a gente. O Andy é um apoiador já desde a campanha municipal. O Andy, ele fez um trabalho muito bonito. Um daqueles cabos eleitorais voluntários que eu conheci só depois da campanha, mas que disse: eu consegui não sei quantas dezenas de votos, percorri casa de vizinho, amigo, parente, fazendo campanha. Muita gente parabéns fez pelo isso, trabalho muito obrigada. dele. O Andy Parabéns, um beijo que fizeram esse trabalho. Beijo aí. Ó, a Márcia, ela escreveu assim, né? Eu fui eleitora por ter essa mesma vontade. Isso tudo que a Cris está falando. Como faremos para manter e crescer esta consciência?
falando com as pessoas, Márcia, continue conversando na sua roda de amigos, nas suas redes sociais. Eu dizia isso na campanha também. Mesmo quem tem uma rede social pequena, às vezes a gente não dá valor, dê mérito a si próprio, né? A gente estava falando de meritocracia. Às vezes não dá valor para uma rede que tem 10 amigos. Ah, mas são todos da minha família, alguns pensam diferente, não faz mal, mas deixe claro como você pensa, com respeito, ouça os outros e tal. Se posicione, viu alguma coisa errada, divulga a notícia, publica, pede para os teus seguidores seguirem as pessoas que você segue, ouvirem aquelas pessoas o que elas estão falando, dê apoio a deputados e senadores que estão te representando, mesmo que não sejam do teu estado. Ah, esse me representa, esse fala o que eu quero ouvir, esse faz o que eu faria se eu estivesse lá, né? Leve esse apoio adiante, marque aqueles deputados e senadores que não estão fazendo o papel deles para cobrar mesmo mais postura na política. A gente tem esse papel, porque veja bem, a tua rede de 10 amigos tem 10 amigos, se cada um tiver 10 e compartilhar o que você está colocando lá para discussão com os seguidores deles, você já atingiu 100 pessoas. Sim. E daqui a pouco essas 100 viraram 1000. A gente que trabalha com rede social sabe o poder desse impulsionamento, né? Eu tive vídeos na campanha sem colocar um tostão de impulsionamento, coisa que os outros candidatos faziam nas suas redes sociais, mas que teve mais de 1 milhão de visualizações. Sim. Pessoas que se conectaram ao que eu estava dizendo e que compartilharam com as suas redes, e aquilo foi adiante. Então é importante a gente não se calar para o que está errado e não deixar de externar nossas opiniões. E não se fechar, né, Cris? Porque, como você falou antes, é de direita, não vou nem ouvir. Né? Assim, cuidado com né, eu acho que a gente poder viver sem julgamento e realmente estar aberto a ouvir é que é importante, né? É porque existe um estigma sobre a direita, que foi a esquerda que plantou, que nós não nos preocupamos com o social, o que é uma tremenda de uma mentira. Os governos de direita são os que mais produzem resultados em termos de retirar populações de pobreza para outro nível social, né, e econômico. Existe a mentira de que a direita não se preocupa com a minoria. Cadê o governo Lula se preocupando com a minoria? Não existe, está todo mundo largado. Está todo mundo sem picanha, todo mas mundo sem café, sem laranja, sem arroz, sem feijão, sem nada. Sem nada. Sem os ovos, né? Agora também. Sem os ovos. Né? E ainda tendo que ouvir que está caro, não compre. Eu vi esses dias um videozinho de uma pessoa no supermercado dizendo, não, café está caro, não vou comprar. Arroz está caro, não vou comprar. E saiu com o carrinho vazio. Não, e você não viu a brincadeira que veio? Não, o IPTU está caro, não vou pagar. A gente pode usar para tudo. Não podemos sonegar impostos, então, mas está caro. Está caro, então não vou pagar. Né? Então, assim, não é por aí. Não é por aí. E eu acho que esse olhar a gente precisa... A gente tem que ouvir. E especificamente em relação à pré-campanha para Senado, eu pretendo manter e ir aumentando o ritmo, claro, conforme vai aumentando, chegando à proximidade das eleições, mas manter a rotina que eu tinha. Desde maio do ano passado, toda quarta-feira eu tinha um encontro Mulheres com Cristina Grêmio. Não vou fazer semanal, porque eu preciso trabalhar, né, e pagar meus boletos, mas mais perto da campanha pretendo intensificar isso, e é estadual, né? Então a gente vai precisar de campanhas maiores de Pix, de doação, para poder pagar passagem aérea ou gasolina para viajar até as várias regiões do estado. Para ir daqui a Foz do Iguaçu de carro são 12 horas. Eu fiz esse percurso, mas foi um dia que eu me dediquei a um projeto futuro, pensando no bem da coletividade paranaense, ao contrário dos haters que dizem que eu me preocupo só com o meu umbigo, e que no dia seguinte eu tive que trabalhar dobrado no jornalismo para compensar o dia não trabalhado que eu estava na estrada. Né? Então, tem todo nesse sentido, esse sacrifício, essa dedicação ao projeto político que ninguém vê. Mas eu vou precisar, obviamente, de apoio financeiro, inclusive de apoiadores. Fui para um partido maior também, porque eu precisava de apoio estrutural do partido, coisa que o PMB não me deu, infelizmente, né? O Partido da Mulher Brasileira. Então, sou grata a quem me apoiou naquele momento, mas eu tive muito problema no partido e fui buscar uma outra legenda para poder concorrer a um cargo maior. E vou fazer com muito amor, como fiz a campanha municipal, ouvindo as pessoas e levando as demandas adiante. E o Podemos também tem muito dos valores que você defende, né? É um partido que se define de centro-direita, né? Como não existe partido conservador no Brasil, partido de direita, de fato, ainda, a gente vai na centro-direita. Aí o pessoal acusa, então foi para o centrão? Não. Centrão fisiológico, esse centrão pejorativo que o pessoal diz, é aquele que faz acordo, né? Tem gente, inclusive, que se diz de direita e que na campanha municipal, em troca de 2 secretarias e mais não sei quantos cargos nas regionais, aceitou entregar o seu partido para a coligação do prefeito, que fez os problemas de Curitiba chegarem ao ponto que chegaram. O centrão, ele fica naquela metáfora, né? À noite, os gatos são pardos, né? Eles fazem as negociatas e depois se dizem centrão, né? Isso. Ao menos o Podemos, em nível nacional, eu gosto de lembrar também,
Quando o Bolsonaro tentou se reeleger em 2022, pelo PL, que é o partido dele, ele teve apoio apenas de 2 partidos. As pessoas não lembram, mas só 2 partidos faziam coligação com o PL em 2022. Podemos e Republicanos. Com uma seguinte diferença entre esses 2 partidos, nacionalmente falando. O Republicanos, no que Bolsonaro perdeu a eleição, foi logo para o colo do governo Lula. O Republicanos hoje tem 3 ministérios dentro do governo Lula. Assim como tem o União Brasil, que tem representantes da direita, mas está dentro do governo Lula. O PSD, que reelegeu o prefeito de Curitiba, que governa o Paraná, que se diz bolsonarista, mas tem 3 ministérios dentro do governo Lula. O Podemos não tem. Então, a gente precisa pesar tudo isso na hora que vai escolher partido. Eu olhei com muita atenção todos esses quesitos de todos os partidos que aceitaram conversar comigo e estou muito feliz no Podemos, muito acolhida. Um partido governado por uma mulher, como era o PMB também, mas que desde o início me procurou já dizendo: Cris, precisamos de mulheres no partido, valorizamos mulheres no partido, é um partido presidido por mulher que quer mais representatividade, você é uma belíssima representante da direita, representamos seu posicionamento, o partido é de centro-direita, mas está aberto a você, traga seus valores, traga seu eleitorado, traga seus apoiadores, são bem-vindos e você tem a vaga que quiser para disputar a eleição em 2026, coisa que os outros partidos não me davam, essa garantia. Então, eu estou muito segura, muito feliz no Podemos. Você vem para esse partido, mas para você ficar bem quietinha. O Podemos não, outros falaram isso, né? O Podemos não. Mas você sabe, Cris, que... E tem um slogan que eu adoro, que é Juntos Podemos. Porque eu acho que ninguém faz nada sozinho. Sim, exatamente. Muito bonito. E eu acho que assim, não é só a Cris que recebe a crítica, a gente que também vem junto aqui também tem um monte de coisa. Então eu volto novamente a convidar você a dialogar. Ao invés de criticar, de julgar, venha conversar. Venha porque conversar. Eu acho que a Cris é verdadeiramente, e assim, ó, vou até enfatizar que eu ouvindo, né, ela é verdadeiramente a representante da direita. Mas ela representa todos nós. Ela está aberta ao diálogo, mas ela tem como fundamento realmente esse negócio de querer colocar numa extrema-direita que não dialoga, em benefício próprio. O que é extrema-direita? Ninguém define, não existe isso. Mas isto é confundir. Sim. Josi, eu sei que a gente está avançando, mas eu quero contar uma coisa que eu vivi. Meu pai, numa cidade do interior, ele foi candidato, né? E tinham pessoas semi-analfabetas, analfabetas. Meu pai era advogado lá da região, as pessoas gostavam muito dele, né? E como as pessoas não sabiam, naquela época que anotava o nome, não aparecia foto, nada, lá atrás, e a pessoa escrevia. Então, como a pessoa não sabia ler, e as pessoas diziam: eu quero votar no Dr. Wilson. E eu chegava lá e punha o nome do candidato que eu queria e o número do candidato e dizia: você vai estar aqui, é do Dr. Wilson. E a pessoa, não sabendo, ela ia lá repetir, porque quando ela fazia, ela copiava. Erro, né? E a pessoa fazia. Gente, isso foi a maior decepção. Né? Mas você veja uma analogia. E hoje eu fico pensando, Cris, como que isso acontece? São essas distorções também. Sim. Uma analogia, sem entrar no mérito de como as eleições acontecem hoje, que tem muitos questionamentos, mas uma analogia. Eu citei aqui o caso de uma das inúmeras calúnias disparadas contra mim na campanha, mas foi muito forte no segundo turno, de que eu ia aumentar a passagem de ônibus. Induziram o eleitor a acreditar que eu não era eu. Exatamente. E induziram o eleitor a acreditar que o outro era alguém que ele não é. Tanto que passou a eleição, ele aumentou a passagem de ônibus e eu estou aqui defendendo redução nas tarifas até hoje. Né? É a mesma coisa que aconteceu com o teu pai na cédula de papel lá atrás. Né, enganando o eleitor semi-analfabeto, que não tinha capacidade de olhar ali para nome e número e conferir se era o mesmo candidato que ele queria votar, e votava errado. Porque são os recortes, né, Cris? O que você o tempo todo falou, tem um valor X da tarifa. Sim. Você não vai, ninguém vai pagar mais, você vai pagar menos se você tiver um trajeto menor, porque você vai... Mas, gente, isso daí, eu acho que a gente tem que olhar agora que tem uma representação E é importante maior, que você falou de recortes, porque hoje em dia, com essa dinâmica das redes sociais, as pessoas fazem muito recorte de programa, então não duvido que peguem um recorte com certeza. De um trechinho de uma frase minha aqui hoje, para tentar fazer parecer que eu sou o que eu não sou. Exatamente. Fazem isso o tempo todo. Quando você vai na fonte original, que é o que o jornalista faz, né? O jornalista decente vai atrás da fonte original, olha todo o contexto, não descontextualiza, ele dá um resumo daquilo que foi dito e traz um pedacinho da fala, não pode reproduzir tudo, mas sempre dando link para a fala original, para quem quiser conferir a fala original. Né? Então é importante assim que as pessoas, quando vão escolher seus candidatos, também vejam o que estão falando sobre o meu candidato, mas
quem que está falando e por quê. Mas deixa eu ver o que o meu candidato está falando lá na rede dele para ver se não confronta com isso. E não, quem foi na minha rede social durante a campanha entendeu exatamente a proposta de redução de tarifa que eu trazia. E não ficar, né, Cris, na superficialidade. Isso que você falou. Vá ver a reportagem toda, assista o programa todo, né, Amanda, para você ver de onde foi tirado, o que aconteceu. Porque assim, a pessoa quer. E se você ficou com dúvida, pergunte. Pergunte. Né? Pergunte. A gente, se alguém, algo que eu coloquei aqui dentro da psicologia, se tiver dúvida a colocação, pergunte, eu posso explicar melhor, porque eu acho que a grande questão é mudança de mentalidade, capacitação e desenvolvimento constante. Então, assim, estar aberto a isso, a Cris está aqui falando, eu trouxe alguns pontos, a Josi está um ponto, e ela está aqui aberta, respondendo o que está vindo. Então, assim, com certeza, como seres humanos, né, a gente pode ter um comentário, às vezes que a gente quis falar e saiu de um jeito, mas o propósito é maior. Sim. É querer levar isso, então vir perguntar, responder. E eu acho, Cris, que assim, eu queria deixar isso aqui, né? Eu amo a psicologia, vivo disso. Hoje vejo muito a Cris, assim, acho que quando você fala do Bolsonaro, eu sempre olhava ele, Cris falava assim, ele precisava de ter um pouco mais de inteligência emocional. Ele era muito, talvez até por conta do... A gente vai aprendendo conforme as experiências que vive, né? E eu vejo a Cris, ela passando desse antes, muito jornalística, né? Então, essa questão combativa, eu já vejo a Cris mais nessa postura realmente política. Hoje está aqui, ó, total senadora, né? Mas assim, acho que querendo levar essa mensagem que a gente está falando. Então, acho que eu só posso dar os parabéns, né, Cris? Porque você já rompeu muitas barreiras. E acho que, gente, fiquem atentos, né? Fiquem verdadeiramente atentos. Vai ter muita coisa para, de repente, tentar desvirtuar. E acho que a responsabilidade nossa está buscando e falar mesmo. Exatamente a gente precisa trazer à tona. A política, ela precisa ser profissionalizada no sentido de capacidade técnica, de busca social, senão é um retrocesso sem tamanho. A gente vai com amor, mas vai trabalhar muito aí em busca disso. Tem uma janela de oportunidade gigantesca em 2026. Né? O Senado também tem essa característica. O senador é eleito para um mandato de 8 anos. É o único cargo que é tão longo, né? É o dobro dos outros cargos. 8 anos. Mas a gente elege senador a cada 4. Uma vez a gente elege um senador, que foi a eleição de 2022, correto. Aqui no Paraná foi eleito Sérgio Moro, e 4 anos depois troca 2 senadores por estado. Então, a janela de oportunidade, 54 novos senadores podem entrar em 2026. A gente tem em todos os estados uma janela de oportunidade de eleger pessoas realmente conectadas conosco, com quem a gente se identifica e que a gente confia que estarão lá trabalhando pelo nosso estado, pelo nosso país. Perfeito. A Maria Beatriz, a arquiteta, mandou um beijo pra gente aqui e disse que a entrevista está ótima. Sabe a Maria? A Bia fotógrafa. A Bia fotógrafa, que ótimo, um beijo pra Bia. Ela vai estar aqui comigo amanhã. A Bia vem amanhã? Vem amanhã. Então, para vocês amanhã. Chegamos aqui no final já do programa, passamos um pouquinho, mas não tem problema. Foi muito bom, Cris, você esclarecer todos esses fatos. Fica aqui também o programa, tanto para você quanto para a Paola, aqui aberto para a gente vir falar mais sobre a questão da política, a questão das mulheres e esse que nós temos que fazer realmente a diferença. Sou muito feliz com você aqui conosco. Fui uma apoiadora sua também pela prefeitura, quase chegamos lá, mas... Fizemos Deus sabe bonito. de todas as coisas, fizemos bonito. Foi um aprendizado importante. Quero dizer que você realmente representa, entendeu? As muitas mulheres aí, sou eu, já que tenho aí você como minha representante mesmo no Senado, e que as portas aqui da Rádio Paraná Oficial estará sempre aberta para você. Agradeço, voltarei com prazer, porque eu falava do Encontro Mulheres com Cristina Grêmio, que era presencial, mas a gente pode fazer no rádio e ampliar para o estado inteiro. Com certeza. O Brasil inteiro, né? Faremos. E eu quero também deixar aqui, mais uma vez, o agradecimento, né, José? A gente sempre conversa e é muito importante trazer aqui a psicologia, com certeza, ajudar as pessoas Paola. a pensarem melhor, né? E eu acho que conversar assim com a Cris, essa leveza da Cris, né? essa mulher de verdade. Entendimento. Eu saí daqui entendendo muito, porque ela esclareceu muitas dúvidas, até minha mesmo. Não, e essa leveza, Amanda, essa leveza que ela colocou. Também. Sim, essa leveza, você vê que não é algo treinado, né? Não. Flui. Né? E eu acho que a gente está precisando realmente de pessoas assim. Admiro. Acho que você se colocar realmente nessa disponibilidade é sim
sim um esforço, não Com é um certeza. sacrifício no sentido de, ai, coitadinha. Não, é um esforço, gente, porque é uma pessoa comprometida com seus valores de excelência, de responsabilidade, de honestidade, de ética. Então, parabéns. Eu acho que a gente chega onde chega porque você constrói, né? Não é fruto de algo superficial e é pela coragem. Parabéns. Obrigada, muito vamos lindo, juntos. muito lindo de ver. Estamos assim. juntas e juntas podemos. Exatamente. E eu, só para antecipar aqui, um spoiler para Olha isso, por favor. Vai ter um evento de filiação, eu já estou filiada ao Podemos, que o evento foi feito em Brasília no início de fevereiro, mas vai ter um evento de filiação em Curitiba, agora no mês de março, a gente ainda vai definir a data e anunciar pelas minhas redes sociais. E eu vou assumir a presidência do Podemos Mulher Paraná. Uau! Já a convite da presidência nacional. E a gente está articulando aí como que a gente vai trabalhar isso. Então, dentro do meu viajar pelo estado, ali para as micro-regiões, para conhecer, vai ter também eventos com mulheres pelo interior do estado. São todas bem-vindas. Me acompanhem pelas redes sociais. Com certeza estaremos juntas aí, hein, Cris? Agora vai fazer o evento dela. Quero você, com certeza. Faremos vários eventos juntas aí. Conte comigo também e com as mulheres que eu conheço, as mulheres que estão aí apoiadoras também, para a gente fazer algo bem bacana e bem diferente nesse mundo aí. Eu vou deixar só meu Instagram aqui. Por favor, Paola, deixe Paola Reis, _ psicologia. No dia 8 também eu tenho um grupo de mentoras que a gente vai fazer o Elos da Essência e a gente vai fazer a Travessia, que são várias palestras também para as mulheres e é muito bacana esse movimento que vem crescendo. Então eu convido vocês que participem e que vai ser muito interessante. E me mande depois para a gente divulgar aqui e colocar nas nossas redes sociais. Perfeito. Cris, por gentileza, deixa todas as suas redes sociais, porque eu quero todo mundo seguindo você. Repetindo aqui, eu sou Cristina Grêmio em todas as redes sociais. Tem perfis falsos aí, não tem underline no meu, não tem Cristina Grêmio oficial, não tem nada disso. Não tem nenhum número, Cristina Grêmio 123. É Cristina Grêmio, meu sobrenome é difícil de escrever, então procure por Cristina Gra, G-R-A, em todas as redes sociais, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, estou em todas elas com esse nome. Uau! Amanda? Só agradecer, Cristina, né? Paola, presença de vocês, realmente aprendemos muito. Podemos entender muitas coisas da política e também do jornalismo e nos colocamos à disposição aqui como um espaço para você esclarecer sempre com as mulheres. Muito obrigada, voltaremos. É isso aí. Beijo, até amanhã então e fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.